Fala, galera! Estamos aqui no CDB Podcast. Eu ia tomar uma água, moleque. Estamos aqui com o Jorge Igor, grande narrador da TNT Sports, um ídolo aí para essa nova geração aí de narradores. Seja bem-vindo, Jorge. Tudo bem? Que ídolo, nada. Agora eu vou tomar minha água. Se apresenta aí pra galera. Todo mundo já conhece, né? Todo mundo conhece, imagino, né? Obrigado pelo convite aí, Pietro. Tamo junto, vamos falar de futebol. Já vão... janeiro, né? Falta menos de um mês. A gente tá fazendo esse podcast em dezembro de 2021. Que vai ficar para a posteridade aí, né? Sim. Então tá. Então, 15 anos de esporte interativo / TNT Esportes. É muito tempo. Cara, eu já vou começar o nosso papo com um assunto que eu sempre fico assim na curiosidade de saber como começou, que é o esporte interativo. Tá. Eu imagino, cara, que o esporte interativo tenha começado num quartinho, assim, tipo... Sabe assim? Porque o André com cabelo, aquelas coisas todas... Tinha um pouquinho na lateral, assim. Entendi. Tinha. Mas você tava no começo do esporte interativo? Quando que foi fundado? 2007? 2007. Eu estava no começo da TV Esporte Interativo. Por quê? É importante marcar isso. Porque o projeto Esporte Interativo começa alguns anos antes, quando não existia o canal próprio. E o que o Esporte Interativo fazia? Fazia parcerias com outras emissoras para fazer um futebol. Então, em 1999 é o ano que a Rede TV entra no ar, que compra lá, pega a concessão, que era da Manchete e tal, cria o novo canal. Quando a Rede TV começa, o vídeo de abertura da Rede TV, eu não esqueço disso, cita lá toda a programação, a Luciana Gimenez, que já estava lá desde o início e tal, vai ter isso, vai ter aquilo, e os craques da Liga dos Campeões da Europa, aí entra a musiquinha da Champions. A Rede TV exibia a Champions numa parceria com o Esporte Interativo, que na época se chamava Futebol Interativo. Em 99? 99. Ano que o United ganhou do Bayern. Pois é, 99. 15 de novembro de 99 foi o dia da estreia da Rede TV. Eu lembro bem de ter visto esse vídeo. Aí depois a parceria com a Rede TV teve problemas, teve percalços e tal. Aí teve parceria com a Band, a Champions também exibida nesse modelo, né? O antigo Esporte Interativo comprava os direitos, chegava na TV aberta, fazia uma parceria, exibia, e era assim que funcionava. Só que a casa não era dele, né? Então, quando você não está na sua casa, nem sempre você consegue fazer o que quer, nem sempre você consegue colocar a linguagem que quer. E aí surgiu o desejo deles lá. Pô, a gente precisa ter o nosso canal, o nosso espaço, 24 horas, a gente é o dono, a gente manda e tal. E aí veio a TV Esporte Interativo em 2007. Aí eu entrei. Mas quem que é o criador do esporte interativo? É um cara ou é um grupo de investidores? Ele já nasceu grande ou ele nasceu pequenininho? Não, assim? ele nasceu bem pequeno. Assim, sem investimento? Então, esses caras, eles vinham de outras atividades, mercado financeiro e tal, e tinham muito tesão em futebol, esporte. Então, Edgar Diniz, Maurício Portela, Leonardo Len César, Fábio Medeiros, que está hoje com a gente, dos executivos daquele primeiro time, é o que permanece até hoje, Sérgio Lopes, Carlos Moreira, esses caras e outros investidores também tocaram o projeto desde o início. E assim, na marra, tinham pouco capital para investir e pouco ou quase zero conhecimento desse veículo, televisão, desse mercado. Eles foram aprendendo na porrada, errando e tal. E eu lembro de uma história que eles contavam para a gente, que quando eles tiveram... Porque nesses anos de parcerias com Rede TV, Band, Cultura e tal, eles criaram relações com executivos de TV. Então, eles tinham ali uma abertura e tal, eram recebidos e tal, e eles foram procurar esses caras falando, gente, a gente quer voltar ao canal 24 horas, e a gente queria ouvir vocês aí, que tem experiência, o que vocês acham, por onde a gente deve começar e tal. Mas como é que é esse canal? É na TV fechada? Não, a gente quer colocar um canal aberto de esporte, de graça, na parabólica. Aí os caras ouviam assim, todos, tá? Todos diziam, gente... Vocês estão loucos, assim, isso não vai dar 6 meses, não tem condição. O pessoal da Band, da Rede TV, das outras emissoras, assim, uhum. Porque eles olhavam o mercado e falavam, gente, vocês são muito pequenininhos para competir com... Apesar que vocês estão entrando num canal aberto, né? Mas, de qualquer maneira, vocês estão ali na fatia que hoje o Sport TV ocupa na TV fechada, a ESPN, vocês não vão ter tamanho para competir com esses caras, o mercado vai esmagar vocês não vão ter receita publicitária para isso, audiência, medição de audiência em parabólica, não era uma realidade naquela época e tal, vocês estão fritos, não vai dar certo. Mas eles tentaram assim. Cara, que loucura. Mas como que eles compraram os direitos da Champions League lá em 99? Assim? Então, essa parte, nessa época eu não estava lá. Eu sei que de fato essa parceria rolou, eles tinham os direitos, porque assim, isso é importante lembrar. Os direitos, por exemplo, em 2007, aí eu já lembro um pouco mais, porque eu já estava lá dentro e já acompanhava algumas coisas. Em 2007, quando a TV Esporte Interativo entra no ar, a gente tinha os direitos do Campeonato Inglês. Nosso primeiro jogo, que o André narrou e o Vitor comentou, foi Arsenal e Liverpool, ou Arsenal e Chelsea. Foi Arsenal e alguém, foi um clássico em 2007.
Campeonato inglês era nosso, campeonato italiano era nosso, campeonato português era nosso. Eram os 3 campeonatos europeus que a gente tinha. Só de vocês? Não tinha mais ninguém. Acho que a ESPN também tinha na fechada e a gente podia exibir na parabólica, porque era o direito de TV aberta. Ninguém queria comprar esse direito de TV aberta da Premier League. Ninguém imaginava que seria hoje, Pois é, então esse direito era barato, era um investimento que na época, apesar dos caras não terem tanta grana, era possível fazer. Não é a loucura. E isso vale para Champions também. Os valores multiplicaram as cifras assim que hoje fogem da compreensão até. Eu acho que a gente está até entrando meio que numa bolha aí dos direitos esportivos e talvez a gente veja em alguns anos a coisa voltar um pouco para um patamar de realidade, sabe? Será que era um pouco assim, a galera assistia o Brasileirão 2006, 2007, viu o São Paulo, que foi tricampeão, pensava assim, quem é esse Cristiano Ronaldo, 22 anos no Manchester United? Tem Dagoberto, Borges, né? O Kleber Gladiador, Diego Souza. Por que eu quero ver esse cara? Mais ou menos isso, né? E a gente foi começando a criar, a gente foi começando a despertar nesse cara um interesse que nem ele sabia que tinha. Né? Você fala dessa coisa da criação do ídolo, das estrelas europeias, desse imaginário do torcedor. Quando a TV entrou no ar em 2007, a gente não tinha comercial vendido. Então, os nossos breaks, eles tinham chamada de programação, sabe? Assim, não tinha o que colocar, ninguém comprava horário ainda, né? Que aí, loucura, eles faziam, para preencher o intervalo, eles faziam uns clipes assim de uns jogadores. Eu me lembro muito de um clipe do Quaresma, que ele jogou do Porto. Eu lembro, chutava de 3 dedos. Isso, aí tinha um clipe, rodava todo o intervalo, cara. Umas 20 vezes por dia o cara via aquilo. Ele batendo na bola de trivela, sim. Aí uma musiquinha assim de fundo, um popzinho assim, um malabarista da bola e tal. E as pessoas que não conheciam esse universo do futebol europeu, não tinham sido apresentadas, não tinham TV por assinatura. A gente falou... E nesse início, as pessoas que conheciam a gente eram as pessoas que moravam longe das metrópoles, sabe? Dos rincões do Brasil, que era onde a parabólica era forte. Uhum. Então a gente saía na rua, a TV era no Rio de Janeiro. Hoje a gente sai na rua, a galera vem, troca uma ideia, no shopping, na padaria, onde for. Naquela época, a gente saía, ninguém nem sabia o que a gente estava fazendo, ninguém nem conhecia a gente. Se a gente viajasse um pouquinho mais para distante de onde a gente morava, todo mundo parava. Pô, o esporte interativo. Mas é onde? É o cara Nordeste, do esporte interativo. Essa coisa toda? No Nordeste, no interior do Rio, onde eu passava. A galera que morava aqui em São Paulo fala disso. Cara. Porque era onde a gente bombava, assim. Entendi. Então a gente foi criando essa coisa de hoje você ter os perfis Nottingham Forest Brasil, Everton Brasil e tal, dos clubes, essas torcidas europeias aqui dentro, pode ter certeza, a gente tem uma sementinha plantada. Tem. Cara, que loucura. E eu sempre enxerguei o esporte interativo lá em 2000, bem depois, né? 2014, 2015, mas 2015, 2016, essa época, eu acho que todo mundo enxergava o esporte, um pouquinho antes de vocês comprarem a transmissão de volta da Champions, né? Vocês transmitiam muito Copa do Nordeste, campeonatos de lá, né, cearense, de todo o Nordeste. E eu falava assim, a estratégia do esporte interativo é clara, é transmitir jogos para o Nordeste. Que é uma coisa que ESPN, Sport TV não dá tanta importância para Ceará, Vitória, Bahia, Fortaleza, Santa Cruz, Sport, aquela coisa toda. Tinha essa estratégia mesmo de focar um pouco no público do Nordeste? Como é que é? De falar para quem não tinha voz, né? Porque o que acontece com a Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste, do pouco que eu sei da história, tá? Eu não vivi a primeira parte. A Copa do Nordeste, ela tinha ali o esporte interativo como a empresa, a Top Sport, né, como uma organizadora do evento, ali nos anos 90. Tem uma briga com a CBF por uma questão política, eles dão uma canetada no calendário, rasgam a Copa do Nordeste, acabam de maneira abrupta com a Copa do Nordeste, isso vira uma ação judicial, se arrasta por anos, até que a Liga do Nordeste, a Top Sports, enfim, tiveram ganho de causa e a CBF teve que retomar a competição ou pagar uma multa milionária. Então a CBF chamou para conversar e falou, vamos retomar aqui, Liga do Nordeste e tal, beleza? E a partir dali, em 2013, a Copa do Nordeste volta, não voltou, é importante frisar isso, por um desejo da CBF, por um olhar caridoso com os clubes do Nordeste. Foi não, por grana. Ela teve que ser, ela foi obrigada, foi empurrada a goela abaixo pela derrota judicial que ela teve. E ali a gente viu uma grande oportunidade de falar para um público que estava completamente esquecido, da gente mostrar para os torcedores dessas regiões jogos dos times deles. Então o cara parou de ver o Corinthians na quarta-feira, ou o Flamengo no domingo, o Palmeiras, o cara começou a ver o Fortaleza jogar toda semana, o Sampaio Corrêa, o ABC. Isso é maneiro pra caraca. Isso é legal demais, assim. E aí, isso foi despertando interesse para outros eventos. A gente começou a mergulhar nesse universo dos estaduais. A gente tinha quase todos os estaduais do Nordeste, exceto Bahia e Pernambuco, a gente tinha todos. Então, ao longo desses anos, eu fiz final do Alagoano, final do Sergipano, final do Paraibano, final do Cearense,
E isso foi bacana, porque isso me aproximou também dessas torcidas, assim, desse público que até então era pouco explorado. Então, é outro mérito que eu acho que o esporte interativo tem na história, né? Você acha que, por exemplo, o Fortaleza hoje ter se classificado para uma Libertadores, vocês têm uma parcela aí de... Cara, porque ser televisionado um jogo do Fortaleza, do Ceará, é algo muito grande, assim, e as torcidas são muito grandes, a gente nem imagina, cara. Tipo, a torcida do Ceará, do Fortaleza, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é maior que a do Curitiba, do Atlético Paranaense, em números. As torcidas do Nordeste são muito grandes, cara. E você acha que o esporte interativo tem uma parcela de... eu acho que se o Fortaleza, se o Ceará estão brigando aí por uma Libertadores hoje, a gente tem um pouquinho de orgulho de falar que a gente acreditou nesses caras na Série C, Porque, por exemplo, surgiu até uma que ajuda a vender camisa, ajuda a contratar jogador, ajuda de tudo. A marca está mais exposta, né? Sim. A marca está exposta nacionalmente. Então, a partir do momento em que a gente venceu a guerra das principais operadoras do Brasil, conseguiu entrar, posso citá-las aqui, né? Claro. Na NET e na Sky, que dominam quase todo o mercado, e existia alguma barreira ali que a gente não sabia exatamente qual, que a gente não conseguia entrar, né? A partir do momento que o Veio grupo... streaming, né? Também. Então. Aí, a partir do momento que o grupo Turner chegou, a gente passou a fazer parte da mesma família do Cartoon Network, da TNT, da CNN. Aí acho que a visão mudou um pouquinho, as operadoras olharam para a gente com um pouquinho mais de carinho e a coisa foi. E ali a gente tinha o público de São Paulo, o público do Rio, de Porto Alegre, vendo o Fortaleza jogar, vendo o ABC, vendo o América e tal. Isso muda o clube de patamar. E além disso, quando em 2015 surgem as negociações com os clubes para comprar os direitos da Série A, o que o esporte interativo faz? O esporte interativo ele procura clubes que estavam na Série C. Quando a gente assina o contrato com o Fortaleza, depois até surgiu, e aí eu nem entro no mérito porque eu não tenho valores, eu não negociei, eu vou lá, narro o jogo, faço o meu trabalho no microfone e quem negocia são os executivos. Surgiu lá uma divergência do clube com a emissora, dos valores que eram pagos e tal, que seriam inferiores ao que eles achavam que era de direito, enfim. Não entro nesse mérito, repito, não negocio, não assino esses contratos. Mas eu lembro que lá em 2015, com o clube ainda na Série C, o Esporte Interativo fez essa aposta. Assinou com eles, caso um dia eles estivessem na Série A, a gente faria. E aconteceu com o Fortaleza, e aconteceu com outros clubes também, né? E foi uma receita que, na época, deu uma alavancada. O Guarani foi outro exemplo, né? Porque você tem ali valores de luvas. Quase subiu para A agora, de Quase novo. subiu para A. Você tem ali alguns valores que você recebe imediatamente na assinatura de contrato, pelo que diz a imprensa aí, né? Eu nunca li esses contratos a título de luvas e tal. Era uma grana que entrava com o clube na Série C. Era um investimento de risco do esporte interativo Com também. certeza. Porque esse clube poderia nunca ter subido para a Cair Série A. pra D. Poderia cair para D. Tipo né? uma portuguesa, né? Exato. Então, teve um apoio de exposição de marca, mas teve também na aquisição dos direitos do brasileiro essa força, assim, esse incentivo financeiro mesmo para esses clubes. E você acha que de todos os times do Nordeste, que com certeza você deve ter um carinho por vários, mas você acha que você tem um maior carinho, de repente, ou da torcida com você é o Fortaleza, de fato? Eu acho que acabou ficando, né? Mas eu lembro, assim, de momentos legais do Ceará. No Brasileiro de 2019, na reta final, o Ceará ganha um jogo em Pituaçu, e eu estava lá, porque no Brasileiro de 2019, antes dessa desgraça da pandemia, a gente estava em todos os jogos. A gente viajou para todas essas partidas. Deve ser muito gostoso, cara. Maravilhoso. E o Ceará ganha o jogo nos acréscimos com o gol do Luiz Otávio de cabeça, se não me engano. E eu faço uma narração assim de um time que tá, sabe, saindo da zica, não estava ganhando, tava com risco de queda e tal. Foi contra o Bahia. Foi contra o Bahia em Pituaçu. Tem momentos bacanas com o Não torcedor foi a do final Ceará. da Copa do Nordeste? Não foi a final. Foi contra o Bahia no jogo da Série A. Tá. A final, A final foi 2020, né? Das edições de Copa do Nordeste que a gente fez, a última foi 2018. Ah, sim, entendi. E eu fiz essa última final. Foi Bahia e Sampaio. Foi o jogo que o Bahia não conseguiu furar o Andrei, goleiro do Sampaio, na Fonte Nova. Fonte Nova lotada, linda, mas não deu para o Bahia. Sampaio O Sampaio foi campeão. Sim. Campeão inédito. Mas assim, é porque eu peguei o Fortaleza nesses anos todos na Série C. Então, quando o Fortaleza precisou de um gol para subir contra o Brasil de Pelotas e não conseguiu o gol, eu estava no estádio com o Formiga. Eu saí e vi aquele clima de velório. Eu vi o Chamusca. Que ano foi isso? Isso, 2015. Foi no mesmo fim de semana que o Remo subiu para a Série C. Eu estava no sábado em Fortaleza, no Castelão, fazendo Fortaleza e Brasil. Mata-mata da C para subir para B. Fortaleza não subiu, precisou de um gol. Lembro de sair do estádio, diretoria chorando, Chamusca aos prantos, assim, um clima de velório, uma tristeza. Acho que até torcedor do Brasil, se visse aquilo ali, ia falar, pô, eu tô feliz que subiu, mas isso aqui tá me acabando comigo. Bizarro. Foi bizarro, foi triste.
Aí eu narrei isso em 2015, aí no fim de semana, isso foi num Você sábado. narrou o acesso do Remo. Isso foi no sábado. No domingo de manhã eu fui para Belém narrar o acesso do Remo da D para C. A gente fazia C e D. Pô, maneiro. Era sensacional, sensacional. Aí fiz esse não acesso do Fortaleza em 15, aí no outro ano, 16 foi o Juventude, esse eu narrei do estúdio, mas também Fortaleza dentro do Castelão não subiu, do Pio, e não subiu. Então aí foi começando a criar uma história assim, de eu estar lá contando a saga, aquela angústia do agora vai. E quando subiu contra o Tupi, eu também estava narrando. Em 2017. E estava no estádio, em Juiz de Fora. Eu e o Formiga também. Então, Legal. o Formiga foi um parceiro dessas coberturas. Né? E é de Fortaleza. Nasceu em Fortaleza e trabalha agora aqui em São Paulo. E que time ele torce? Você vai revelar pra nós ou não? Cara, ele já falou assim, ele é flamenguista. Não, sim, mas de lá. Não, lá ele não tem um time. Lá ele diz não tem um time. Não tem nem Ceará, nem Fortaleza. Não, ele sempre, o pai do Formiga é botafoguense. Ah, entendi. Botafoguense, carioca, foi pra lá novo. Então, assim, o Formiga nunca criou uma torcida por algum time de lá, não frequentou arquibancada. Cobriu, trabalhou muito, acompanhou jogos, mas o time de coração dele é Flamengo. Entendi. Né? Mas a gente brinca com ele que ele é mais Barcelona que Flamengo. Que ele é fascinado pelo Messi, né? Então, assim, eu narrei o acesso contra o Tupi, eu narrei a final do Cearense de 2015, aquele gol do Cassiano aos 47 do segundo tempo. Aí, quando o Fortaleza sobe para a Série A, tem um Fortaleza e Santos, uma narração que eu acho que eu fiquei muito feliz de ter feito, que era o Fortaleza se consolidando na parte de cima da tabela, indo para a Sul-Americana, fazendo uma estreia de Série A maravilhosa, e teve agora a ida para a Libertadores. Então, como eu estava em todos esses momentos, acabou rolando aí uma sintonia, né? E, pô, com certeza, você deve ser tipo o talismã, sabe? Tipo, o clube, você deve ser o maior narrador da história do futebol mundial, com certeza, cara. Porque eu tenho um amigo, um deles, que é o Vitão, ele tem uma página, inclusive, viciado em futebol, a página dele tem mais de 500 mil seguidores, é bem famosa. Ele é um dos pioneiros aí em redes sociais. E, cara, ele torce muito pro Fortaleza, assim, bizarro, desde sempre, ele não tem segundo clube, assim. E ele fala, cara, que o gol do Cassiano foi a maior comemoração da vida dele. Assim, o Fortaleza pode ser campeão, cara, do Brasileiro, da Copa do Brasil. A gente nunca sabe, né? Mas ele fala que para superar o gol do Cassiano vai ser muito difícil. Porque, contando um pouco a história daquele jogo, né? O Ceará ia ser tetracampeão cearense, que fazia acho que não sei quantos anos que havia sido, né? Tinha uma história dessa. E aí o Ceará faz um gol aos 45 do segundo tempo, um pouquinho né? antes, 42, 43, aí eu grito que é gol do título. Porque o narrador tem que arriscar, né? A gente arrisca, às vezes não vai dar certo, mas a gente arrisca. Gol do título. Aí quando eu termino a narração e tal, o Fortaleza dá a saída de bola, e aí o diretor de TV, que é o cara que corta as imagens que você está vendo em casa, escolhe a câmera que vai pro ar, ele começa a mostrar uma torcedora do Fortaleza aos prantos. E aquilo me dá um gancho, né? Eu estou no estádio, o narrador de TV ele tem que olhar para o campo e tem que estar sempre atento ao que o monitor está mostrando, a imagem que está sendo mostrada para quem está em casa. Então é um desafio. E aí eu vejo aquilo, só que eu estou construindo aquilo, né, que está na tela e estou vendo que o Fortaleza está indo para o ataque. Né? Podia acontecer a qualquer momento. E aí vem a bola longa, o Tinga Cruz e tal. Eu não tinha outra alternativa. Aquele era o gol do título também. E é um improviso, cara, na hora. Porque você ainda tava meio que narrando o gol do Ceará, né? Aquela coisa toda. Vindo de um êxtase e tendo que entrar em outro, sabe? Bizarro. E tendo que virar a chave, assim, para uma outra festa, para uma outra torcida, para um outro gol de título. Esse sim de título. Sim. Foi louco, cara. Foi louco. A voz, sim, uma das primeiras narrações que eu me lembre do Esporte Interativo, 2015, que a voz foi pro espaço, assim. Essa foi uma das 3 maiores narrações da sua vida, talvez? Acho que sim. A primeira não dá. A primeira a gente vai colocar daqui a pouco, tá? Tá bom. Mas talvez essa é uma das 3. Qual seria a segunda aí, vai? Cara, assim, o 6-0 do Guarani. É isso que eu ia falar. Porque você só pega jogo histórico, velho. É umas coisas que acontecem com você que você pega talvez os maiores jogos desses clubes menores, assim, né? Com todo respeito ao Guarani, que é campeão brasileiro, etc. O único campeão brasileiro do interior. Do interior, não, enorme, é um clube enorme, mas assim, não é uma proporção de um Flamengo, do Palmeiras. Porque eram fatos muito grandes que aconteciam em divisões menores, né? E que a gente... E você sempre tá lá, é inacreditável, cara. Deu sorte de estar lá. Cara, muito louco. Eu acho assim, eu já até falei disso uma vez, a narração que você vai citar já, para mim foi a mais feliz, assim, onde as coisas deram mais certo até hoje, deu um puta encaixe, assim, foi uma grande felicidade. É a bola que o centroavante espera na final do campeonato para fazer o gol do título. Absurdo. Você até colocou na bio do seu Instagram, né? Coloquei. Depois vocês visitem lá. Isso. Então, assim, chegou a bola para mim aos 45 do segundo tempo, eu fiz o gol e fui campeão. Foi essa a narração.
Mas o 6-0, ele me provocou sensações ainda mais incríveis. Você assim, sabe qual foi o último convidado do CDB Podcast? Leandro Amaro. Leandro Amaro. Tava lá. Você sabia? Eu sabia. Ele fez o primeiro gol. Foi, ele falou. marcado de cabeça. Exato. Eu falei pra ele, Leandro, o Jorge Igor tá pra vir. Ele falou, mentira. Cara, ele narrou um dos gols mais importantes. E pro Leandro Amaro, ele falou isso, cara. O Leandro Amaro, ele era ex-jogador do ABC. Você sabia? Caramba, então ele jogava demais. no ABC e o jogo foi contra o ABC. Foi. No ABC em 2015, ele jogou no ABC, teve um jogo que ele fez 3 gols no mesmo jogo, pelo ABC. Um zagueiro fez um hat-trick. Aí ele foi pro Guarani e ele falou que os caras do ABC pilhando ele o jogo inteiro. 4-0, já era, pode desistir, acabou, pega as coisas e vai embora. E aí, o ABC, pra quem não sabe, conta um pouquinho dessa história. O ABC ganhou, né? Era uma semifinal, assim, eles já tinham subido. Tá? Na Série C. Da exato. C para B. O Guarani subiu no confronto anterior contra o Asa, no Brinco de Ouro. Porque sobem os 4 melhores. Os 4 melhores. Os 4 isso. semifinalistas, é isso. Aí vem a semifinal, beleza. Você subiu, mas você quer ser campeão. Exato. Primeiro jogo da semifinal, Natal, Frasqueirão, 4-0 ABC. Você tava lá? Esse eu narrei do estúdio. Os dois eu narrei do estúdio, do Entendi. Rio. 4-0 ABC, show do Lúcio Flávio. Puta. Jogo no Botafogo. Jogou né? no Botafogo, bateu. Fez gol de falta até, acho que ele batia bem falta no primeiro, do 4-0. Aí, domingo que vem, o segundo jogo. Olha o cenário. Domingo, 9 da noite, o horário do jogo. Nossa, Domingo, bizarro. E tinha 9 bastante da noite. gente no brinco, né? Ó, heróis. Domingo, 9 da noite, o ABC fez 4-0 na ida. Eu saí de casa pensando o seguinte: o que eu vou falar na abertura? Que é a hora que eu preciso vender o peixe, né? O produto Sim, é o jogo. Pra galera assistir até Eu o final. preciso te convencer a ficar. Como que eu vou te convencer se provavelmente aqui não vai acontecer nada? Hoje o milagre vai acontecer. Aí eu começo, né? Puxa, daquelas noites que podem ser históricas, o improvável pode acontecer e tal. O Flávio Passos, que era o nosso repórter no campo, que hoje está lá na TV Tribuna em Santos, na afiliada da Globo, ele pesca isso e vai até o Marcelo Chamusca, técnico do Guarani, e fala: e aí, Chamusca, é impossível? E aí o Chamusca responde: o impossível é uma questão de opinião. A música do Charlie Brown. Sim. Começa a dar um outro gancho. Beleza, a bola rola. Sai o gol do Guarani cedo, o gol do Leandro Amaro. Sai o segundo gol. O ABC perde um jogador expulso. Começa a coisa a criar Começa sabe, ver aquele cheiro assim, tem coisa grande que pode acontecer. Começa o segundo tempo, pum, o Guarani já faz logo o terceiro. Fumagalli, né? Deitou. Fumagalli, vai lá e faz o quarto. Aí eu vou te contar uma curiosidade, te Conte. interrompendo. Quero, Nós somos eu o Curiosidades da Bola. Você sabia que o Fumagalli, ele é o jogador mais velho da história da série ABC, acho que é ABC, das 3 séries do Campeonato Brasileiro, a fazer um hat-trick? Foi nesse jogo. Eu acho que ele tinha 37 ou 38 anos quando ele fez 3 gols nesse jogo. Tá Ele sensacional. fez 3, né? Fez 3 gols no jogo. E ele faz o segundo, o terceiro e o quarto. Acho que é. É isso, Acho né? que é. O primeiro é o Leandro Amaro, ele faz 2, 3, 4. O quinto é o Alex Santana e o sexto é o Pipico, O cruzamento do Alex Lennon. Santana é um golaço. É o golaço. Do meio da rua. O do Alex Santana, o que é engraçado? O do Alex Santana é o gol mais feliz dos 6 que eu pego, porque tinham acabado de mostrar na arquibancada o menininho com o cartaz, 1% de chance, 99% de fé, uma fase... Na verdade, não. Isso aconteceu antes, durante a campanha do Guarani. Isso é importante registrar. Ah, mas isso aí, a sua relação com o Guarani, ela nasceu depois do 6-0. Não. Internamente, as pessoas do esporte interativo já sabiam do meu carinho pelo Guarani. Eu sou um cara que tenho muito carinho pelos clubes tradicionais, pela história do futebol, e detesto vê-los morrer ou com risco disso acontecer. Triste. Ver o Guarani engatar a sequência de rebaixamentos, aquilo me doeu tanto que eu passei a me sensibilizar, acompanhar jogos, virar meio que um torcedor. Então, a chefia, sabendo disso, me dava quase todos os jogos do Guarani. Então, essa relação já vinha de antes. Cara, o Guarani ganhou o Brasileiro antes do Corinthians. Pra você ver, É né? bizarro. O Corinthians foi só dos anos 90. O Guarani Exato, ganhou em 78 e chegou numa outra final na década de 80. Um careca, o timaço. Tudo assim, gigante, 78, história absurdo. gigantesca do futebol. E, e ver o Guarani maltratado daquele jeito acabava comigo. Então, já tinha um carinho ali pelo Guarani, fui fazendo jogos e tal. E aí, ao longo da campanha, em um dos jogos, não foi nesse, em um dos jogos, o menininho aparece com um cartaz lá no brinco, 1% de chance, 99% de fé. Isso antes do mata-mata. Antes do mata-mata, primeira fase e tal. A partir dali, quando vai chegando o mata-mata, vê o confronto com o Asa, o acesso está parecendo algo possível, eu começo a usar isso nas transmissões e tal. Tem uma vitória contra o Guaratinguetá, que é no último minuto que eu uso 1% de chance, 99% de fé. Aí, na hora que vai sair o quinto gol, que o Alex Santana vai receber a bola, eu estou justamente usando isso. Tá 4-0, tá empatado o confronto, o Guarani, se fizesse mais um, passava para a final, conseguiria concretizar a virada. 1% de chance, 99% de fé. É o lema do Guarani na Série C. Alex Santana, pum, gol. Que golaço, cara, golaço. Aí eu estouro. Mas o sexto gol é pior ainda, em termos de perder a voz e perder a noção. O sexto gol foi num cruzamento, né? Porque o que acontece? Aí saiu o quinto cabeça, gol. é. Aí eu fiz aquela
Deus vestiu a camisa do Guarani. Aí, quando eu respirei, o Formiga começou a falar e o ABC saiu a bola, eu pensei, se sai um gol do ABC, Já era. eu vou pagar o maior mico da história, porque, né? Se sai o gol do ABC, o que eu vou fazer? É o narrador que corre riscos. Quando sai o sexto gol, aí, assim, é meio que um alívio, é uma mistura de Porque tantas o ABC coisas. pode fazer mais um que o Guarani já vai pra final. Já foi, né? E assim, de eu perceber que, poxa, não vou pagar esse mico, de eu perceber que tem algo gigante que agora sim está confirmado, o sexto gol foi a confirmação, e de botar para fora todo o carinho que eu tinha pelo Guarani nesses anos todos, de ver o Guarani ali, pô, tá ressurgindo um gigante, cara. Eu tô narrando isso, eu tô sentindo. Muito legal, não cara. tinha câmera, ao contrário do gol do Lucas, naquele gol não tinha câmera na cabine. Pô, você deu spoiler, ninguém sabia, cara, que ia ser o gol do... Desculpa. Vocês me veriam pulando, vocês me veriam... Sério? O Formiga é testemunha disso, e quem estava na transmissão também. O sexto gol, o gol Sim. do Pipico, eu pulo como... É o Pipico que jogou no Santa Cruz. Isso, ele mesmo. Jogou no Rio também, no Macaé, no Vasco. Jogou no Vasco. No Vasco. Uhum. Então, você repara na hora do sexto gol, você olha pra trás ali na cabeceira do Brico, tá todo mundo pulando e tal. Eu tava assim na cabine, no sexto gol. Cara. Exatamente desse jeito. Ali eu me peguei um torcedor do Guarani. Porque a gente se envolve tanto com a história. Se o ABC tivesse feito, e o torcedor do ABC na hora ficou chateado, mas ele entende depois com a cabeça mais fria. Se o ABC tivesse feito aquilo... Seria igual. Seria igual. Porque eu estaria tão envolvido, aquilo seria um negócio tão mágico que eu ia me entregar do jeito que me entreguei pro gol do Pipico. Cara, bizarro. Você acha que, de repente, esse foi o maior jogo do Guarani nesse século? Disparado. Com certeza, né? Disparado. E o do Fortaleza do Cassiano? Você acha que foi o maior jogo do Fortaleza, talvez na história? É uma das grandes vitórias, assim, e num período em que o Fortaleza, que a torcida estava muito machucada, Eu acho né? que sim. Sabe por quê, cara? Quanto maior o rival, e o rival faz um gol aos 43 e você faz um gol aos 45. E você impede o tetra do rival, e você está sendo sacaneado pelo rival porque você está na Série C há um tempão. Eu acho que é o maior jogo da história do Fortaleza, Tá cara. aí, Eu ia te tá falar. aí. Então podemos dizer que você narrou talvez o maior jogo da história do Fortaleza e um dos maiores jogos da história do Guarani. De dois clubes importantíssimos do futebol E brasileiro. o maior jogo da história do Tottenham. Esse disparado. Acho que não, sim. Não tem como. Do Tottenham e do Lucas, talvez, né? Certo? Assim. Então vamos para o primeiro colocado do Jorge Igor, que é com certeza a narração histórica de Ajax 2, Tottenham 3. Cara, só de me falar, arrepia. Eu tô com a camisa do Chelsea, tá? Eu não sou torcedor do Chelsea, é porque eu gosto de clubes do futebol mundial. O Chelsea, inclusive, é um rival do Tottenham, como é do Arsenal também lá em Londres. Mas, cara, eu acho que foram as duas maiores semifinais de Champions da história, disparado, que foi o Liverpool 4-0 no Barcelona, e depois, acho que no dia seguinte, foi o Tottenham ganhar de 3-2 do Ajax na Amsterdã Arena. Que era um negócio que estava me preocupando, né? Porque eu vi em casa o André narrou outra semifinal. Narrou 4-0, o 4-0, eu falei, pô, já aconteceu tudo que tinha para acontecer na semifinal, né? Foi uma Champions bizarra, assim, tudo já aconteceu. Acho que a final foi o jogo mais chato. Foi. Todos os outros jogos foram muito legais, uma assim, pena. dessa Champions. Uma pena. Mas você tava lá? Você foi pra Espanha, não? Não, a gente fez daqui, a gente só vai na final, geralmente. Não, na final né? você foi? Não, a final eu fiz. O André tem feito as finais. Ah, sim. E sim, eu sim. fiz. A final eu fiquei aqui no Brasil. Nos últimos anos, o André fez as finais e eu fiz os eventos da patrocinadora da Champions no Brasil. Sei. Então, em 2019, Heineken. a Heineken. Pode falar. Pode falar. Heineken patrocina nós. Isso. Em 2019, a Heineken fez a final no ginásio do Pacaembu. Sei. Então eu fazia uma narração específica para o evento. Pô, que legal. As pessoas que estavam no ginásio do Pacaembu viam a minha narração e a narração do Formiga. Não viam a transmissão que estava indo pro Pô, ar. mas é legal pra caramba, Foi legal hein? pra caramba. Inclusive, depois do jogo, o Liverpool foi campeão e encontrei as lágrimas Mário Marra, que é muito Liverpool. Você jura? As lágrimas. Ele manja muito de futebol inglês, né? Cara inchada, assim, completamente Sim, enlouquecido com o título. Caraca. E aí, 2019 eu fiz lá, 2020 eu fiz, já com a pandemia, fizeram um drive-in no Allianz Parque. No Allianz, eu lembro. Isso, o Foi Larrey o jogou lá Bayern também. e PSG, é isso? Bayern e PSG 1-0 Bayern. Foi Sim, isso sim, aí. sim. Eu e o Formiga também. Gol do Coman. O gol do Coman. E aí, essa semifinal 2019 foi daqui do Brasil, já foi dos estúdios em São Paulo, né? Em 2018, quando a operação 24 horas dos canais de esporte interativo acaba, a sede muda do Rio para São Paulo. Então, hoje, os principais jogos são feitos de São Paulo, ali na Zona Sul, ali na Vila Olímpia e tal. E eu estava ali. E já, assim, duas coisas complicadas para mim, né? Primeiro, eu ter visto o 4-0 da semifinal do dia anterior e falar, puta, acabou a cota de milagre. Acabou na outra semifinal. Não é possível. Ou tipo assim, outro jogo vai ser 0-0, vai ser uma bosta. Puta, se essa aqui foi espetacular, a outra não tem como. E eu tinha, e estava errado, a convicção de que o Ajax ia passar.
Os meninos todo do Ajax, mundo achava, até o torcedor do Tottenham. Tocou 4 do Real Madrid no Bernabéu, assim, os moleques jogando muito. 4-1, se não me engano. 4, pô, abriram vantagem contra o Tottenham. Aí o jogo começa, eles fazem 2-0. Falei, já era. E era aquele time Ziyech, Delite. Isso, né? time maravilhoso. De Jong, time massa. Aí eu falei, pô, então assim, na minha cabeça, eu tô indo lá hoje, claro que pode acontecer a vitória do Tottenham, eu tô preparado para isso. Mas eu tô indo lá hoje para contar os meninos colocando de volta um gigante numa final de Champions, um depois time campeão, de 95, depois exatamente, 96. depois de 2 décadas. É. Pô, legal, tô indo para contar essa história. Aí o Lucas vai lá e estraga tudo. Eu tenho que contar outra história. Cara, mas foi muito mais legal, cara. Foi. E eu acho que, assim, tudo conspirou pra ser uma das maiores narrações de todos os tempos, cara. De verdade, assim. E dessa geração, assim, se você perguntar, andar na rua, perguntar pros moleques de 15, 16, 17 anos, os caras vão falar, meu, isso aqui pra gente foi equivalente ao Tetra do Galvão pra galera lá de 40 anos, 45. Porque, cara, foi bizarro. E eu vou te falar uma coisa, hein? Não é porque você tá na minha frente, não. Se o André estivesse aqui, eu falaria. Foi mais legal o 3-2 que o 4-0 do Liverpool. É porque é muito inusitado também, cara, né? porque o Ajax tava ganhando o jogo, cara. É porque é no último minuto, Cara, assim, é na foi última muito bola. bizarro, é assim, o velho. Lucas, pô, o cara faz os 3 gols no segundo tempo, com um pé que não é bom. Não, e assim, ó. Primeiro, um brasileiro que estava totalmente desacreditado no cenário europeu. Segundo, um time como o Tottenham que nunca tinha ido para uma final. Exatamente. Né? Foi a primeira e única até hoje. O Liverpool, beleza, é um papatítulo de Champions. Cara, ok. e terceiro, assim, começar perdendo o jogo, perder o jogo na Inglaterra, começar perdendo, virar o primeiro tempo 3-0 de desvantagem, foi uma coisa bizarra, assim. Bizarro, cara. E como é que foi? Conta pra gente, cara. Então, como é que foi? Aí, beleza, eu vou pro intervalo, assim, beleza. Tá dando o que eu achava, é o Ajax, 2-0, não vai acontecer mais nada, vambora, vamos contar os meninos indo. De repente vem uma goleada. Vem um 4-0. Sim. Pô, golearam o Real Madrid, vão golear o Tottenham na semifinal. Alô, Liverpool, abre o olho, hein? O Ajax tá. Pô, aí o Lucas começa, faz um gol. Quando o Lucas faz um gol, assim, eu falo, opa, tem jogo, assim, o foco já tá mudando. Então, voltou a disputa, reabriu. É difícil, quase impossível, mas quase impossível, dá, né? beleza. Aí faltam 2, aí o Lucas faz o segundo dele. Pô, 2 agora, de esquerda. Inacreditável. Falta só um, aí o foco muda e o que vira? Vira a pressão do Tottenham para virar. Porque o que acontece? Às vezes tem torcedor, pegando um gancho nisso aí, um parêntese, tem torcedor que fica chateado e diz que você está torcendo contra o time dele, quando acontece o seguinte cenário. Tem um time jogando em casa, perdendo, ou em casa ou fora, mas geralmente esse fenômeno é em casa, ele está perdendo, a arquibancada começa a empurrar e o time vai para cima, o outro se defende para segurar o resultado. Qual é a história que está acontecendo ali? É um time que está atacando, martelando. Então o narrador vai junto, vai na pressão. Eu estou narrando o ataque. Sim. Né? E aí o cara fala, pô, mas você está torcendo para o outro time virar, fazer o gol. Não, eu estou contando o que está acontecendo. É a empolgação do momento. É empolgação. Aí então, naquela hora, a história era o Tottenham tentando e tal, martelando. E aí o tempo passava, o gol não saía, e aí, de novo, o diretor de TV, que ajuda muito o narrador de televisão nessa hora. O narrador não é nada sem uma equipe e sem um bom diretor de corte. Ele começa, depois que o Tottenham tem um escanteio, o Llorente cabeceia a bola para fora, por cima, isso gera 40 e tal, 45, sei lá. Aí ele começa, quando o Tottenham está voltando para a defesa, antes do Ajax bater o tiro de meta, ele começa a cortar um por um jogadores do Tottenham cansados assim no campo, assim, com aquela cara de pô, não vai Mas dar. essa transmissão é do cara da UEFA. Da Champions. Da Champions. Essa, não tem nada a ver essa com... vem pronta, é. Sim, sim. Por exemplo, a do Cassiano em 2015 era uma equipe nossa que estava do Castelão. Sei, O fazendo os diretor cortes. de corte foi muito feliz a mostrar lá a torcedora chorando, deu o gancho, saiu o gol, ficou maravilhoso. A da UEFA, a Vem da a imagem Champions, pronta. vem prontinha. A gente não tem nenhuma ingerência, inclusive por contrato. Por exemplo, uma TV aberta, né? Não é o nosso caso. Uma TV aberta, acontece uma tragédia no Brasil. Infelizmente, cai um avião, Morreu alguém famoso, um incêndio. Não é possível entrar com nenhuma imagem disso. Você dividir a tela e mostrar os dois acontecimentos, isso é proibido por contrato. Na Copa do Mundo é assim também. Uhum. Você não pode colocar nada na tela que não seja a imagem exatamente como veio da UEFA. Entendi. Para a gente colocar qualquer tarjinha assim na tela de programação, chamando o jogo do dia seguinte, a gente tem que pedir autorização, essa tarja tem que ser do padrão da UEFA, tem que ter a mesma fonte. Entendi, as cores e tal. Tudo igual, porque eles são muito exigentes. Mas voltando, nisso. 2-2. Aí voltando, E 2-2. Aí... Só um detalhe, cara, que com certeza a gente vai falar disso. O segundo gol do Lucas é o mais impressionante. Eu acho que é o segundo. Cara, o segundo tem 5 caras marcando ele, eles chutam a bola passa no único canto que dava pra passar. Foi o segundo, não e foi? acho que é depois que o Onaná, goleiro do Ajax, faz um milagre também, né? Acho aí que a bola foi. volta, o Lucas dá uma recolhida assim, cercado por um monte de Foi gente. esse, não foi? Acho que é esse. Cara, esse gol é inacreditável. Parece aquele jogo que tem os pregos assim, ó, e a bola, a moeda, cara,
Pô, joguei impressionante. muito esse aí na época de escola da moedinha. É. Pô, com os preguinhos, bom demais. Não, aí 2-2, e aí? 2-2, cara. Aí começa o diretor de TV da UEFA. Ele mostra o Llorente, ele mostra o Lucas, ele mostra todo mundo lá esgotado. Aí aquilo me dá um gancho. O tempo tá acabando. Pô, agora, gente, não tem mais tempo, não tem mais gás, tá todo mundo ferrado, todo mundo cansado. Aí eu começo a fazer essa construção, tem um ataque do Ajax. O Ajax poderia ter matado ali no 3-2. Aí paro, narro o ataque, não dá em nada, tiro de meta, recomeço. É agora, 49. Pô, agora não tem outro jeito, agora tem que ser no coração. Acabou o gás. O corpo já não responde mais ao cérebro, só no coração. Pô, eu tô falando isso, a bola tá viajando. A bola tá viajando, tá chegando na área. Só dá tempo de eu falar, a bola chegou na área, Lucas, pum. Não dá tempo de falar mais nada, porque eu estava exatamente contando esse drama, né? Esse não vai dar e deu. Então é difícil acontecer isso. Você tem que estar muito envolvido. Isso é o segredo para quem, de repente, está aí querendo começar na profissão e tal. A nossa preparação para um jogo, ela começa muito antes. Assim, não pense que o narrador é o cara... o narrador que tem carinho pelo que ele faz... Ele não é o cara que vai chegar no estádio ou na cabine 1 hora antes do jogo, vai anotar a escalação, vai anotar o nome do árbitro, vai sentar e vai narrar. Isso só não é suficiente para você entreter o teu público. Você precisa começar a tua pesquisa muito antes, horas antes. Você precisa ler o que é dito na imprensa local, você precisa ler comentários de torcedores nas redes, você precisa ouvir podcast, você precisa passar o teu dia, aquelas horas que antecedem o jogo, mergulhado naquilo. É uma parada bizarra. Porque assim. isso... É tipo uma imersão, né? É uma imersão total, porque isso vai fazer você entrar nas histórias do jogo. Isso vai fazer você detectar coisas que estão acontecendo no jogo. Se você só chegar meia hora antes, não ler nada a respeito, sentar e narrar, você vai gritar o gol igual, tá? O grito de gol é o mesmo. Se bem que no do Lucas eu nem gritei gol, só gritei o nome do Lucas. Mas gritar gol todo mundo vai conseguir fazer. Agora, dar a dimensão exata, a dimensão que aquele lance merece, só se você tiver mergulhado naquilo. Posso te pedir uma coisa? Peça. Você consegue fazer um trechinho da narração do Lucas pra gente? Ou é te pedir demais? É difícil, porque assim, é porque na hora o grito sai, né? Mas mais ou menos, como é que foi? Foi mais ou menos assim, 49 do segundo tempo, nas últimas forças, o Tottenham tenta, o gol da classificação não sai, tá por um gol. É difícil, você vê, porque não tem roteiro, você vê que não tem roteiro, que as pessoas até falam, mas o narrador leva um caderninho, agora que tem a câmera na cabine, melhor coisa, porque o cara tá vendo que eu não tô lendo nada, eu tô olhando pra televisão, tô narrando, e tô só botando pra fora o que eu tô sentindo, né? Então foi mais ou menos assim, aí o tempo todo olhando pro relógio, 49 do segundo tempo, e o Tottenham vai tentando, no último respiro, nas últimas forças, na hora que não tem mais perna, na hora que o corpo só responde ao coração, a bola chegou pro Lucas e pronto. Aí Caralho, sai velho. aquilo. Maravilhoso, velho, maravilhoso. Não, eu te pedi isso porque, cara, eu tô revivendo o que eu assisti na televisão há 3 anos atrás e 2 anos e meio. E pra mim, pra galera que tá no estúdio, isso é uma coisa absurda mesmo. É a mesma coisa eu ver você narrar esse gol, a mesma coisa do que eu ver o Cristiano Ronaldo dar um chute de bicicleta na minha frente. Você entendeu? Que responsa. Não, eu tô falando sério, cara, porque é ver, cara, na nossa frente, assim, um momento histórico sendo recriado. Então, porra, sensacional, velho. Obrigado por esse... Mas não acabou ainda não, a gente tem muito papo pra bater. Bom, e aí você teve essa narração histórica, o Lucas chorou ali na passagem do... E nós também daqui, né? Exatamente. E aí, cara, coletiva de imprensa, aquela coisa toda, e foi muito emocionante para todos os brasileiros, cara. O cara que torce pro Corinthians, pro Palmeiras, que queira ou não queira, tem essa rivalidade com o São Paulo, o Lucas ser uma cria de São Paulo, torceu junto, cara, porque o Lucas era o Brasil ali. Sim. E era toda uma história de um jogador que ele foi vendido por cifras milionárias, mais ou menos na mesma época do Neymar. O Neymar arrebentou na Europa e o Lucas sempre foi coadjuvante, nunca brilhou, nunca teve aquele espaço. Muita gente cobrando ele na seleção, né, com mais frequência. Ele chegou a, de alguma forma, te ligar, te mandar mensagem? Como é que foi essa sua interação com ele pós-jogo? Primeira coisa, no dia seguinte eu acordei com uma mensagem do pai dele, seu Jorge, meu xará. Ele conseguiu meu número com alguém e mandou uma mensagem super carinhosa, super emotiva, e agradecendo e relatando como é que foi aquele momento. Ele estava com a família, estava todo mundo na sala e todo mundo se emocionou e tal. E aí criou-se um vínculo, sabe? Quando a temporada seguinte começou, ele me mandou uma mensagem, olha, começa tudo de novo hoje e tal. Cara, que legal. E eu já falei com o Lucas algumas vezes também depois disso. A primeira vez
A gente quase conseguiu um encontro aqui no Brasil no fim do ano seguinte. Você conhece ele pessoalmente? Não, quase rolou no fim de 19, né? Porque só ia no meio de 19, no fim de 19 ele veio ao Brasil, não sei se para tratar uma lesão, não sei exatamente o que foi. Começou a pandemia um pouquinho depois, um pouquinho depois. Aí a gente quase conseguiu um papo ali, ia rolar uma entrevista presencial, eu e ele e tal, por questões de agenda não deu, ele voltou para a Inglaterra. Aí veio a pandemia, a gente fez em abril de 2020 uma live, abril ou maio de 2020, uma live, eu e o Lucas, no Instagram da TNT Sports, ficamos mais de 1h30 batendo papo. Legal, cara. Relembrando o lance e tal. E aí, a partir daí, a gente troca direct, quando acontece alguma coisa legal na carreira dele, quando acontece alguma coisa comigo, a gente manda mensagem. No período do tratamento da doença, agora em 2021, do câncer de tireoide, ele foi um cara fantástico, ele gravou um vídeo, fez questão de mandar para mim, de passar energia. A minha história profissional tá ligada a dele e vice-versa, para sempre. Com certeza. Eu narrei um dos grandes momentos da vida dele e ele me proporcionou um dos grandes momentos da minha carreira, então vai ter esse carinho para sempre. É muito legal, cara, porque a história de vocês se cruza, né? É uma coisa de louco. Eu acho que quando você sentou 2 horas antes de fazer o jogo, você nunca pensou, falou, cara, eu vou narrar o maior jogo da minha carreira e eu vou narrar o maior jogo da carreira desse cara. Eu acho incrível isso, né? Muito louco, né, cara, para pra pensar. E assim, e é uma coisa que também o público precisa entender. Todo mundo que tá do lado de cá tem um time, tá? Todo mundo torce. Não acredita que o cara que chega para você e diz, não, eu não torço pro São Paulo, não, eu torço pro Taubaté. Esquece, é mentira. Mentira. Eu torço pro Mirassol, porque meu pai era de Mirassol. O Andreoli fala que torce pra Português. Não, o Andreoli acho que até torce. Mas assim, ele tem um segundo time. Deve ter um segundo. Agora, não cai nessa não, todo mundo torce. Só que, com tantos anos fazendo esse negócio aqui, a gente vai conhecendo personagens, a gente vai vendo histórias de superação, sabe, de gente que passou por tanta coisa. Você se identifica e você acaba torcendo às vezes pelo cara. Às vezes o cara tá vestindo uma camisa de um clube que você nunca gostou muito quando era criança. Sim. Um rival seu, tá? Porque eu sento no sofá, eu torço, eu seco, no microfone é outra história. Mas no sofá, na arquibancada, faço mesmo, como qualquer um. Mas às vezes eu me pego, sabe, torcendo pela pessoa, porque eu sei o que ele passou, eu vivenciei aquilo, eu contei a trajetória de alguma forma. Então você vai aprendendo a lidar melhor. A rivalidade, ela deixa de ser um negócio assim muito doentio, assim, negócio para virar um negócio sadio, normal, muito legal, inteligente. Né? E é legal você ter portas abertas em todos os clubes, com todos os jogadores, né? Essas torcidas pagam o meu salário, né? Exato. Eu tô aqui por elas, então... Cada uma delas, né? Cada uma delas, todas elas. Eu não preciso ser hipócrita de mostrar que eu torço para todos. Claro que não, tem clube que eu torço bastante. Dá para falar os clubes que você torce aí? Acho que a galera já sabe. Né? O Botafogo é o clube de infância, por influência do meu avô. O Santos é o clube também de infância, por influência de ninguém, do rádio de São Paulo. Só isso. Ninguém chegou, pô, vou te levar na vila, vou te dar uma camisa do Santos. Ninguém. Foi coisa minha, assim, de menino. Legal. O Guarani virou agora uma paixão, depois de tudo que aconteceu, principalmente, mas eu já tinha um carinho por acompanhar todos os rebaixamentos e aquilo mexer comigo e tal. E beleza. E outros clubes, tem clube que eu tô na arquibancada e tô secando pra caramba. Dá pra falar um aí? Não, é mais difícil. mas acho que não é difícil. Difícil de falar, mas fácil de entender. É só pensar, ele torce pro Botafogo e pro Santos. Vocês acham que ele seca quem? Você acha que quais são os rivais? Não é o Paysandu, né? Pensa bem. Não vai ser. Não vai ser o Cuiabá. Não vai ser. Mas isso é normal. Mas isso morre na hora que eu entro na cabine. Acabou. Exato, ali morreu. Tem que ter o respeito. Ali morreu porque eu preciso... Essas torcidas, elas pagam o meu salário, eu falo para elas, o meu trabalho é feito para elas também. O palmeirense, que sabe que eu sou santista, se impressiona com a narração do gol do Breno Lopes. Eu falo, gente, é o meu trabalho. Eu ia te falar sobre isso, cara. É o meu trabalho, porque eu tenho que narrar daquele jeito mesmo. Como é que foi? Doeu muito? Quando acabou o jogo. Porque na hora, vou te falar, esse é o tipo do jogo, quando o meu time perde uma final importante, é o tipo do jogo que eu tô, graças a Deus, de estar narrando. Porque eu não tenho como ficar irritado nessa hora. Nem triste, né? Você tá na história. Eu tô focado na transmissão, totalmente focado. Você quer ver uma coisa que me tira o sono, assim, me tira a paz numa transmissão? É um problema técnico. Sabe, é uma questão que é um erro que eu cometa, que eu poderia ter evitado. Isso é um negócio que não importa que o meu time está tomando de 4-0. Naquela hora não importa, eu vou ficar irritado depois. Quando eu saí, quando eu narrei esse jogo de casa, foi no auge da pandemia, final de 2020. Sim. Que 2020, foi 2021. Foi 2021 30 de janeiro. 30 de janeiro de 21, sábado. Narrei esse jogo de casa, beleza. Acaba o jogo, quando eu tiro o fone, eu desligo o computador, eu falo, puta. Você é muito torcedor? Não é possível. Você é muito torcedor? Muito mesmo. Bastante torcedor. Assim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando mudei para São Paulo foi arrastar meu filho para ver o jogo do Santos no Pacaembu.
para ver Santos e Mirassol do Pacaembu E do Paulistão. se jogar Santos e Botafogo, você torce para quem? Aí vai depender do contexto. Quem tá precisando mais. Aí é mais mesmo? difícil. É igual, assim, o nível? Igual, no nível igual, dependendo da situação. Mas eu sou de arquibancada, Você vai em jogos ainda? Eu sou de comprar camisa, eu sou de olhar a brecha da escala e falar... Putz, será que dá pra dar uma esticadinha pra Santos aqui? Pô, não dá, porque eu vou narrar no mesmo horário. Caraca, eu sou desse que loucura. tipo. Mas você vai nos jogos? Eu sou do tipo de virar sócio campeão do Guarani pra dar esticada em Campinas no ano que vem, sempre que tiver uma brecha. louco, eu cara. sou esse nível de torcedor, então eu torço pra caramba. Você era de arquibancada De raiz, arquibancada. Eu torço lá e no meu sofá. Da porta pra dentro, não. Na cabine, não. Sim, e sim, o torcedor que acompanha a minha trajetória sabe disso. Eu dou muito tranquilo com isso. Assim, eu vou narrar... ano que vem, nós vamos fazer o Campeonato Paulista na HBO Max. Vai ser minha primeira experiência narrando o Paulistão. Se eu tiver escalado para fazer o derby Guarani e Ponte Preta, eu vou tranquilo, eu vou com a minha consciência muito calma, muito tranquilo, de que eu vou fazer a melhor narração possível se a Ponte fizer o gol da vitória do Brinco aos 45 do segundo tempo. Entendi. Vai estar separado. Mas aí o Guarani é um degrau abaixo para você. É Santos, Botafogo, ou você coloca os três no mesmo? Não, é difícil, sim. É difícil. Hoje é difícil, porque eu tenho motivos muito fortes para gostar de cada um, né? Entendi. É tipo... São filhos diferentes, filhos, né? é isso. Exato. Exatamente. Você não ama mais um... Não deveria, né? Amar mais um filho que do Exato. outro. Até porque eles são diferentes, né? Entendi. Você tem que dar amor pros três, tem espaço pros três. Cara, e você vai em jogo assim no estádio? Agora, Frequenta bastante? o mais recente foi a penúltima rodada da Série B, porque agora veio a pandemia, puta, não tinha arquibancada para ir. Guarani e Goiás? Guarani e Goiás. Você tava lá? Pô, fui o pé gelado. Cheguei lá, o Guarani perdeu o jogo que poderia manter a chance de acesso vivo. Você é muito reconhecido nessas arquibancadas? Cara, foi um barato, cara. Como é que foi? Muito Como é legal. que é? Foi muito legal. Eu tava com um grupo de amigos, tem o Tar, é um amigaço que eu fiz nesses tempos de cobertura de Guarani. Começou no Twitter, depois a gente se encontrou pessoalmente quando eu fui apresentar os novos uniformes do Guarani. Eu fui o mestre de cerimônias do evento lá em Campinas, então a gente se conheceu pessoalmente, criamos uma relação legal. E aí eu mandei mensagem para ele e falei, tá, eu quero ir aí ver o jogo. Eu quero ver Guarani e Goiás segunda-feira. Não, vem, você tá com a gente e tal. E ele meio que me ajudou a conseguir entrar no estádio, porque se não fosse ele, não ia dar. Ele começou a achar uma saída. Porque assim, aí eu vi um grupo, parava, mas tirava você vai foto, de boné, conversava. Não, fui nada. Normal. Fui com uma blusa branca, uma bermuda e um abraço. Não botei boné, não botei nada. Camisa do Guarani? Não, camisa branca normal. Não foi com camisa de clube. Tá, entendi. Porque por mais que, infelizmente as pessoas são maldosas, por mais que eu consiga lidar bem com isso, admitir o clube que eu torço, falar abertamente disso, que vou para arquibancada e tal... Mas uma foto é um negócio que as pessoas podem usar de maneira maldosa. Você pega um torcedor da Ponte Preta num posto de gasolina. É complicado. Em Campinas a coisa é muito acirrada entre os dois times. Mas eu tenho zero preocupação de ir ao Moisés. Zero. Quando tiver escalado, tiver que ir ao Moisés do Carelli, irei com o maior respeito e carinho do mundo, porque é o meu trabalho. Assim. Sim, claro. E outra... eu nunca, ao admitir os clubes para os quais eu torço, eu nunca depreciei o rival. Assim. Exato. Eu nunca provoquei o rival. Em Minas tem um negócio que é o narrador do Atlético e do Cruzeiro na Itatiaia, o Caixa e o Alberto. Né? Por exemplo, o atleticano, ele vê o Alberto Rodrigues, que até agora está encerrando a trajetória dele lá, com muito respeito, porque foi um cara que narrou o Cruzeiro a vida inteira e nunca desrespeitou o Atlético. Sim. Então você Exato. Eu Para você ter carinho para um clube, você não precisa falar mal do outro. De jeito nenhum, você não precisa. Exato. Né? Eu quero que ganhe. Quando eu estiver na arquibancada, eu quero que ganhe. Mas, né? Então, aí eu fui e aí a gente chegava eu cheguei nos arredores do Brinco 1h30 antes do jogo. Aí vinha um grupo, reconhecia, tirava foto, batia papo. Aí eu andava um pouquinho e vinha outro grupo. Manda um áudio pro meu amigo aqui, não sei da onde e tal. Cara. E aí o Tá foi vendo aqui e falou, cara, se continuar nessa toada, a gente não vai entrar no estádio. A gente vai perder a hora do jogo. E você se incomoda ou você acha mó barato? Eu acho demais, cara. Eu acho o máximo. Eu tiraria 300 fotos, mas a gente ia perder o horário do jogo. Entendi. Aí ele me levou pro cantinho e falou, vamos por aqui pra gente conseguir entrar, porque eu quero ver o jogo também. Eu falei, Sim. pô, não quero te atrapalhar, né? A gente não pode perder o jogo importantíssimo. E a gente entrou uma hora antes, porque foi o maior público do ano do Guarani. Foi 18 mil, né? Foi o maior público em muito tempo do Guarani. 18 mil, é isso? Acho que bateu quase isso. A fila do tobogã dava 2 voltas, assim. Que era uma loucura, coisa. Cara. Era pro Guarani ter ganho esse jogo. Campinas estava linda aquele dia. Com todo respeito ao Goiás, tá? Mas, mas o Goiás acabou de sair da Série A, cara. E jogou sem o Aleph Manga, assim, e mesmo assim, pô, o Tadeu pegou muito. Que goleiro é o Tadeu? Ele é um puta goleiro. Nível Série A, fácil, exato, tranquilo. Exato. Goleiraço. E tá no Guarani, ó. Mas eu ouvi coisas muito legais lá em Campinas, assim. O Guarani é um clube que se reestruturou, Portal da Transparência hoje publica as contas com muita clareza, não atrasa salários há 2 anos, está numa gestão muito responsável, está deixando para trás um passivo trabalhista enorme. Legal. Grande parte desse passivo trabalhista já foi quitada. Então o Guarani é um clube que está se preparando para dar esse salto. Pode ser em 2022, sabe? Não está muito distante, Ele não. tem que voltar para onde ele pertence, cara. Sem dúvida. Guarani... E ao mesmo tempo,
A Ponte Preta tem questões eleitorais, assim, questões políticas, agora teve eleição e tal, muito delicadas que ela vai precisar lidar já a partir de 2022. Infelizmente, a coisa lá tá um pouquinho mais apertada. Que complicado, porque nos últimos 10 anos, se a gente pegar, a Ponte tem muito mais recorrência em Série A do que o próprio Guarani. Muito mais presente. É que tem essa história da Ponte nunca ter ganhado um título, aí o torcedor sacaneia, etc. Mas a Ponte é um time que vem batendo carteira na Série A há muito tempo, cara. Já subiu várias vezes aí. Disputou final de Sul-Americana contra o Lanús em 2013. Um público legal do Pacaembu foi bonito de ver, né? Sim, foi legal pra caramba. Eu torci pra caramba pra Ponte, cara. Tirando o Bugrinos, todo brasileiro torceu pra Ponte, eu acho. Você né? torceu pra Ponte? Não. Você me complica. Mas vou te falar, assim, isso que ano foi? 2013. Então. Já existiu o meu carinho com o Guarani. O ano da queda pro São Caetano na Série B, acho que é 2012, né? Se eu não me engano. Acho que foi. Na última rodada, dentro do brinco, o Guarani perde pro São Caetano e cai. Eu me lembro de ter visto esse jogo na redação do Esporte Interativo, ter ficado bem mal, bem mal. 2013 já era o ano da Ponte, já tinha essa ligação, mas era menos forte do que é hoje. Entendi. Com o Guarani. Eu acho que o 6-0 fez você, né? Foi a virada definitiva de chave. Pô, assim. mas você falou que você tem carinho por times históricos. O São Caetano, no nosso podcast, tem São Caetano Não, é finalista da Libertadores. agora eu vou te falar uma torcida, uma dor pra mim, a perda dos pênaltis na final do Pacaembu de 2002. Contra o Olímpia. Contra o Olímpia. Eu tenho que te levar no Anacleto Campanella. É perto aqui, né? Do lado, 5 minutos. Maravilhoso, aqui em São Caetano, podcast. Sensacional. Cara, assim, como eu fiquei mal. Inclusive, o Serginho, que veio a falecer 2 anos depois, ele perde um dos pênaltis, né? Foram 2 pênaltis perdidos. Foi ele mesmo. Tava lindo o Pacaembu aquele dia, cara. Maravilhoso. O time do São Caetano era bom. Adãozinho. Acho que o goleiro era, se não me engano... Silvio Luiz? Acho que era o Silvio Luiz. Silvio Luiz, o Silvio Luiz. O time era bom, cara. O Ademar ainda tava nessa final? O Ademar acho que não tava na final. Antes, o Ademar é o maior artilheiro da história do São Caetano, mas eu acho que ele tinha saído. E quem a gente trouxe aqui também foi o Magrão. O Magrão jogou no Palmeiras, no Grêmio, no Botafogo. O Magrão, ele faz os 2 gols da semifinal do Brasileiro de 2001 contra o Atlético Mineiro. Aí a final é contra o Atlético Paranaense, de Alex Pereira, né? Alex Mineiro. O artilheiro, acho, né? Naquele foi brasileiro. Alex Mineiro, aquele time inteiro. E aí o Atlético Paranaense ganhou aqui no Anacleto. Mas o São Caetano... Aquilo me doeu. Foram 2 vices em 2000 e 2001, Copa João Avelange, 2001 para o Atlético Paranaense e a final da Libertadores 2002. Qualquer brasileiro com caráter torceu pro São Caetano ganhar aquela final. Bizarro. Pelo amor de Deus. Absurdo. E, cara, eu vou te fazer uma pergunta. Mas você sabe um negócio só de você fazer essa pergunta? Eu falo isso brincando porque eu tenho amigos que falam o seguinte... Eu não torci pro São Caetano. Como é que pode o São Caetano ganhar uma Libertadores antes do meu time? Antes do Corinthians. Ia ganhar ainda. O Corinthians ganhou em 2012. Aí eu falo, tá bom, eu até te entendo, vai, beleza. Cara, o São Caetano ia ganhar antes do Atlético Mineiro, antes do Corinthians. Antes do Botafogo, antes do Fluminense. Esses ainda não ganharam, né? Seria 2017 bateu na trave ali do Botafogo, cara. E o Fluminense em 2008, né? Afinal, com a LDU, 3 gols do Thiago Neves do Maracanã. Ele é o único jogador a fazer um hat-trick. Impressionante, perde do Renato Gaúcho, era o técnico. Foi. Né? Ele perdeu finais com o Fluminense e Flamengo. E foi um ano, se não estou enganado, é que ele disse que ia brincar do brasileiro, se ganhasse a Libertadores e tal. Enfim, o Renato paga às vezes pela língua, né? Mas assim, voltando, eu ia te perguntar, cara, em 2007, quando você apostou, né, em entrar no esporte interativo, acho que foi sua primeira experiência, né? De TV foi. Antes disso eu só trabalhava em rádio. Isso. De televisão, cara, você imaginava que o esporte interativo seria o que é hoje, né? Hoje virou TNT, mas assim... Você imaginava que ia tomar essa proporção que tomou? A tua carreira, tudo assim? Não. Até porque, quando eu cheguei lá em 2007, 10 dias antes de entrar no ar, eles fizeram uma reunião. A gente ainda não era o nosso prédio lá em Botafogo, prédio de 4 andares lá, que inclusive está lá até hoje. É uma sede alternativa para a gente fazer jogos. Quando a gente excede a capacidade de eventos ao vivo em São Paulo, a gente vai para o Rio fazer jogos de lá. Então, esse prédio ainda existe e tal. Mas antes desse prédio, nos primeiros 6 meses, a gente alugou um espaço de uma produtora. Era um galpão, assim, que era metade redação, metade estúdio. Então, quando as meninas estavam apresentando o caderno de esportes, as cabeças ainda gravadas, depois passou a ser ao vivo, o pessoal tinha que dar uma maneirada no teclado na redação, porque vazava no microfone. Nem aqui. Então, tinha uma porta que fazia um puta barulho, então tinha que segurar a porta enquanto o pessoal estava ao vivo, porque senão... Era assim, era nesse nível. E quando eu cheguei 10 dias antes de entrar no ar, nem isso tinha, porque não tinha nada montado. Era um monte de caixa, só caixa, e os caras falando e tal... Eu olhava aquilo e falava, não tem a menor chance de dar certo. Mas, ao mesmo tempo, eu ouvia o discurso dos caras e o brilho no olho e alguma coisa me dizia que daria certo. E quem já estava lá daquela época? O André Rene? O André, ele montou o primeiro time.
Então, 10 dias antes da TV entrar no ar, foi feita uma reunião, os executivos apresentaram o projeto para a garotada, muitos meninos, estagiários e tal, tudo moleque. Eu cheguei lá com 21 anos, molecão. Caraca. Aí, isso 10 dias antes. 7 dias antes, ou seja, no sábado, no fim de semana anterior, no sábado e no domingo, eles fizeram um fim de semana de testes. Como se a gente tivesse no ar, a Vera, mas não estava. Peneira. Tá? É o... Isso. Agora me fugiu o nome. Quando você faz a primeira... O primeiro vídeo antes de fato ir para o ar. O piloto, né? Piloto ao vivo. Então tinha as apresentadoras, era a Roberta Barroso, que hoje está no grupo... Está na Band ou no grupo Disney? Acho que está no grupo Disney, está na ESPN, né? Uhum. Tinha a Daniela Boaventura, que está no grupo Disney. Tinha a Ana Luísa Real, que depois tinha uma foi... galera que estourou, então. Né? Que depois foi trabalhar no Sport TV, acho que não está mais no vídeo e tal, mas segue trabalhando no meio. Eram as apresentadoras, elas faziam pré-jogo, intervalo e a galera narrava os jogos. O meu jogo teste foi Nacional e Braga, Campeonato Português. O Felipe Rolim foi o meu comentarista do teste. Legal. Curioso que o Rolim acabou não ficando nesse primeiro momento, mas um pouco depois ele se juntou a gente. Voltou, ficou e tal. E aí quem acompanhou esse teste e foi selecionando a galera foi o André. O André chegou para ser o narrador principal, a voz principal do canal lá atrás e o cara que ia montar a equipe. O André, eu vou te colocar na fogueira. O André é sócio do Esporte Interativo? Não. Ou já foi em algum momento? Já, enfim, o Esporte Interativo tinha um outro modelo, assim. Porque eu achava que ele era um dos donos. Juro, não, uns 5, 7 anos atrás. Não, nunca foi. Ele é dono. Não, nunca foi. Ele faz tudo. O Esporte Interativo tinha um modelo de valorização e de retenção dos seus funcionários. Plano de carreira. Exato. Entendi. Mas nada como sociedade, pedaço da empresa. Não, isso nunca aconteceu. Eu achava que era. Mas ele sempre foi. Ele foi meu primeiro chefe. Ele foi o primeiro chefe de elenco do canal. Depois, à medida que a agenda dele de eventos foi aumentando, as responsabilidades foram aumentando, as coisas acumular chefia com casting ficou difícil para ele. Foi aí que o cabelo foi caindo. Então acho que o que tinha acabou ali, né? Com as dores de cabeça que a gente dava para ele, de montar escala, pedir folga, férias e contratar e demitir, não é nada fácil. Aí foi tudo pro espaço. Então ele me ligou e falou: Jorge, você passou do teste, quer trabalhar com a gente? Você não conhecia ele? Não conhecia. Conheci no dia do evento lá de apresentação com aquele monte de caixa lá. Entendi. Falei, nossa, isso aqui não vai ser um canal de TV, não tem como, mas foi, fizeram. E aí eu tentei ainda, eu trabalhava na Rádio Brasil, uma rádio de porte médio do Rio de Janeiro na época. Falei, André, eu quero conciliar a rádio com isso aqui. Porque eu também eu não queria largar o rádio, que era um negócio que eu adorava fazer, que eu morro de saudade. Mas eu também, sabe, assim, queria ter uma garantia. Opa, não deu certo aqui, eu tô na Rádio Brasil ainda, eu tenho um filho pequeno para criar. E ele falou, Jorge, não dá, porque a quantidade de evento que a gente vai ter aqui é muito grande, a gente precisa de você full time aqui. E eu arrisquei, e eu tive que tomar a decisão. Eu falei, eu vou embarcar nesses caras. E na época, assim, não precisa falar quanto, mas financeiramente o Esporte Alternativo devia pagar pouquíssimo, assim, porque devia estar começando... Cara, então, pagava pouquíssimo mesmo. Menos que na rádio? Não, o dobro do que eu ganhava na rádio. Só pra você ter uma ideia. Caraca. Só pra você ter uma ideia do que eu ganhava no rádio. Só pra você ter uma ideia. Era pouquíssimo pro mercado. Isso aí. E ainda era bem mais do que eu ganhava no rádio do Rio. Loucura, uma né, loucura, cara? uma loucura. Mas aí foi indo, como é que foi, cara? Aí foi indo, assim, passou um tempo, assim, uns 6 meses, o André e o Maurício Portela me chamam para uma sala de reunião. Aí eu falei, Vem bucha, aí. Falei, fiz alguma besteira. Eu lembro exatamente como foi. O André vai lembrar dessa história. O Edgar Diniz era o nosso presidente, né? E ele adorava vôlei de praia e tal. Nós compramos um campeonato de vôlei de praia para passar, um jogo de vôlei de praia isolado, e ele comentou o jogo, eu narrando e ele comentando. Ele comentou o jogo. Caraca. Olha a minha pressão, um moleque de 21 anos narrando o jogo com o presidente do negócio, com o dono do negócio. Loucura. Mas fiz, ele comentou e tal. E aí passou um tempinho assim, Jorge, dá uma chegada aqui na sala de reunião. Aí eu entro na sala de reunião, Maurício Portela, um dos executivos da época, e o André. Cara, o que aconteceu aí no jogo de vôlei? O que aconteceu? Aconteceu nada. O cara fez o ponto. Não, mas você falou... Pô, o Edgar... o cara fez o ponto, pô. O cara ganhou, a dupla ganhou 2-7-0. Alisson e Emanuel. Sei lá. Não, aconteceu nada. Tem certeza? Porque o Edgar falou aí de um negócio que rolou na transmissão. Eu falei, gente, como assim? Não, então, sabe o que é? Você vai ganhar um aumento. Era isso? Era isso. Caraca. Era isso. Eu não tinha, acho que não tinha um ano de casa ainda. Legal, Um ano de casa. E assim, e isso foi acontecendo outras vezes, tá? Entendi. À medida que eu conseguia me destacando e tal, eu sempre tinha esse tipo de incentivo, de carinho por parte deles. Isso fez parte da minha trajetória ao longo desses 15 anos. Então, eu fui vendo a coisa crescer, eu crescendo junto, eles errando, eu errando também, porque a gente estava entendendo como é que era esse negócio, essa brincadeira, né?
Mas deu certo porque todo mundo ali tinha um baita de um brilho no olho, cara. Eu acho que vocês acreditaram, cara, numa parada que ninguém acreditava. Porque o Edgar foi um cara, e os outros líderes, né, o Maurício, o Fábio, o Léo, eles faziam a gente acreditar naquilo. A gente tem potencial para ser o maior grupo de mídia na área de esporte do Brasil. A gente vai arregaçar a manga e vai continuar trabalhando e vamos pro pau. A gente comprou, entendeu? Sim. Comprou o sonho dos caras. Quando foi que você olhou pro esporte interativo e falou, essa porra tá muito estourada, cara, nós estamos muito grande, assim. Quando foi a virada de chave que você percebeu, você falou assim, cara, mudei minha vida. Ou não só financeiramente, mas de tudo, assim, a parada explodiu. Foi hoje. Eu acho que antes desse episódio, que eu vou citar, a gente já vinha tendo demonstrações disso. Mas a vitória dos direitos exclusivos da Champions para a TV fechada, eu acho que ela é... Junto com a aquisição do brasileiro, né? Sim. Mas principalmente você passar a ser dono da Champions no Brasil. A casa da Champions, A casa da Champions, depois do trabalho fantástico que a ESPN fez. E era difícil você imaginar a UEFA vendendo essa transmissão para um outro player, né? Porque era muito seguro. Você sai de uma aposta muito segura, que é a ESPN, para um grupo que passava a ser grande e tal, que vinha crescendo, mas que, assim, não tinha essa ligação. Tinha uma ligação com a competição, mas não tão profunda quanto a da ESPN. Por que a ESPN abriu mão ou de repente Não, saiu? a melhor proposta. Ela não abriu mão. A Esporte Interativo fez a melhor proposta. Funciona assim, é uma licitação. Você vai lá... Porra, a ESPN deve ter se arrependido pra caralho. Não sei qual era a situação financeira do... Não sei se o grupo ficou surpreso com os valores que o Esporte Interativo ofereceu na época e não estava preparado para uma concorrência desse tamanho, de repente não estava esperando que seria nesse nível, não sei. Mas o fato é que as propostas chegaram, a UEFA analisou a nossa proposta e tem um ponto que é muito importante aí. E aí eu posso dizer porque já é a terceira que a gente leva, né? Depois dessa primeira, ganhamos mais duas, agora até 2024. A UEFA leva muito em consideração, claro, além da proposta financeira que tem que ser interessante, todo o plano de cobertura que você vai apresentar. Então, todo o trabalho que a gente faz com correspondentes presentes, com a nossa equipe em loco em vários jogos, o trabalho que a gente faz nas finais de Champions é uma coisa de maluco. Absurdo. A gente é a única, em várias finais isso já aconteceu, da gente ser a única emissora não europeia com estúdio de vidro, Até no estádio da final, dentro, cabine dentro, assim, um negócio, e a UEFA olha para isso e fala, nossa, olha o carinho com o qual eles tratam o evento. Então, a UEFA, ela quer te vender, ela quer, claro, arrecadar com a venda, mas ela quer que você cuide bem do produto. Trata bem meu filho que... Beleza, a gente faz negócio. Então, isso também tem sido determinante. O Brasil é o país com mais telespectadores da Champions? Eu creio que sim. Acho que dos não europeus, disparado, né? Não, eu acho que mesmo se pegar os né? europeus. Porque a nossa territorialmente, população é né? muito maior. Porque Territorialmente. nós somos o quinto país, a quinta maior população do mundo. Aí tem China, Índia, com certeza o Brasil consome Champions League mais que esses países. A cultura de futebol aqui é mais forte, né? Eu acho... Eu não tenho os números, mas com certeza, deve ser, bem interessante cara. essa bola aí que você levantou. Não é? Olha aí, é uma curiosidade da bola também. Olha aí. Eu tenho que pesquisar isso. Boa. Aí, velho, mas assim, cara, aí a hora que você narrou seu primeiro jogo de Champions League, como é que foi, cara? Você narrava a Copa do Nordeste sem desmerecer, não é isso? Claro. Mas assim, é um patamar totalmente diferente, assim, cara, loucura. Você tava narrando o Pipico, agora você tá narrando o Messi. Como é que é isso, cara? É incrível porque muitas vezes, assim, vou falar do Brasileirão, tá? Para não ficar parecendo que é uma coisa que você está falando do Nordeste, de uma outra região e tal. Vamos falar do futebol brasileiro. Ou do Brasileirão mesmo. Do Brasileirão, de um jogo do Palmeiras, do jogo do Santos. Do Santos, do Inter, dos clubes que a gente fez em 2019 até 2021 nos nossos direitos de brasileiro. Era um choque muito grande uma quarta-feira de Champions à tarde e Brasileirão à noite. Muito grande. Assim. Eu sentia muito a porrada. Eu falo, nossa, é outra realidade, é outro ritmo de jogo, é outro cuidado com o evento, sabe? É outra venda de espetáculo para você. O produto que te vendem na Champions é um negócio muito bem envelopado. É um showbiz, né? É um show. E o futebol brasileiro... Você nem sempre tem isso, né? Além da qualidade do jogo, além da cera, além de um monte de problema que a gente tem aqui. Então, isso é um choque. Mas o que mais me impactou fazendo a Champions, principalmente a partir do momento em que a gente adquiriu a exclusividade dos jogos, foi, e a gente sentiu isso também no brasileiro, o tamanho da repercussão. Eu sou de uma época em que o esporte interativo era visto por um grupo, claro, relevante de pessoas, na parabólica e tal, mas como ele não atingia os grandes centros no início, que a gente estava só falando para o interior do país, nem sempre repercutia tanto, de maneira instantânea na internet, aquilo que a gente fazia. A partir do momento que a gente está nas TVs a cabo, que a gente está fazendo o jogo da Champions exclusivo, está todo mundo vendo com a gente,
a gente começa a sentir esse termômetro com muito mais força. Legal, cara. Né? E isso aumenta a responsabilidade de todo mundo, porque a ESPN passou 20 anos cuidando muito bem da Champions. E as pessoas tinham uma dúvida se a gente conseguiria fazer a mesma coisa. Né? Cara, mas eu posso falar? Eu acho que muita gente nem lembra que a ESPN cuidava da Champions, que transmitia os jogos da Champions. Eu mesmo, assim, se você me falar assim, Champions League, qual é a televisão que tem a cobertura? Esporte interativo. Hoje a tua TNT. resposta é automática. É né? automática a TNT, cara. Eu acho que é pra todo mundo, cara, pra todo mundo. Tanto essa questão de a casa da Champions, todo o envolvimento que vocês fazem, e eu acho que vocês pegaram as melhores edições. Vocês pegaram personagens Messi no auge, Cristiano Ronaldo no auge, Neymar no auge, essas semifinais absurdas, essas histórias bizarras. Antigamente, cara, a gente via Champions League 2004, 2005, tinham, claro, nomes interessantes, Kaká, Nedved, Shevchenko, mas não tem, acho que, nem um décimo da proporção do que existe hoje. Você quer ver sobre proporção, sobre tamanho? A pandemia foi péssima para todo mundo, pelas vidas que a gente perdeu, pelo quanto o negócio o futebol também foi afetado. Mas o tamanho que ficou o Super Agosto em 2020, aquele mata-mata de jogo único, aquela... O Neymar, toda aquela O Neymar, o Ney Day e tal. E a gente, Atalanta, e a gente surfou essa onda, a virada contra a Atalanta. A final, aquela final... Contra o Bayern, que eu narrei lá no Allianz e que o André fez para a TV. Aquela foi a maior audiência da história da TV por assinatura no Brasil. Na história. Quantos pontos fez? Bateu mais de 20 pontos. Nossa, pico, é muita coisa, de pico. Cara, Preciso até dar uma olhada nesse dado. Cara, mas foi a maior audiência da história da TV a cabo, assim, mais de 30 anos de TV a cabo do Brasil. Absurdo. E se o PSG é campeão, o Neymar ganha a bola de ouro ali, né? Acho que sim, né? Porque tem muito efeito do título, né? Eu acho que foi o jogo que o Brasil inteiro parou para assistir. 20 pontos de audiência. Pico de 20 pontos de audiência. Pico é o momento de maior audiência. Aí depois você vai calcular a média do horário. A média deu 16 pontos. Cara, isso é uma média... Isso aí são dados que estão na imprensa, tá? Porque os dados do Ibope são confidenciais, mas tem um período lá que você pode divulgar. Como isso aqui está na imprensa, eu posso falar, porque é só dar o Google que você vai achar. E isso é mais ou menos uma audiência de TV aberta, né, cara? Disparado, assim, é muita audiência de TV aberta. Exato, é uma audiência excelente de TV aberta. Tem canal de TV aberta que não dá isso na vida, que nunca deu isso na vida. Exato. Né? Porque tem outra proposta. Enfim. Mas assim, isso é só televisão, sem contar YouTube, sem contar Facebook? Sem contar Facebook, né? Porque nessa Champions o Facebook tinha os direitos de transmissão junto com a TV. Era Facebook na TV. É porque nessa licitação a TV aberta não levou. O Facebook levou os direitos que, na teoria, seriam os direitos da Globo ou do SBT. Sei. O Facebook levou TV aberta. Então o Facebook exibiu esse jogo com sinal liberado, grátis. A TNT exibiu. Não, mas na no TV. Facebook da TNT. No Facebook da TNT, com a mesma transmissão, né? Com a mesma galera, mesmo time. E o estádio TNT Esportes fez na internet. Então foram 20 pontos sem contar o Facebook? Sem contar o Facebook. Que tinha mais de 1 milhão. Não, tinha mais. Bateu 4 milhões o Facebook. Simultâneo? Nessa final, simultâneo. Que é isso, cara? Não, barbaridade. Não, absurdo. É bizarro. Bizarro mesmo. Barbaridade. E, Depois eu vou achar esse número do Facebook. Pô, também. Sensacional. E aí eu acho que vocês pegaram a Champions 2015, né? Temporada 14 e 15. Se eu não estou errando aqui, foi 15. Foi, eu lembro, eu estudei um pouquinho. É isso, porque são sempre ciclos de 3 anos, né? Então, de 15 a 18, aí em 18... A 21. A notícia sai na mesma semana em que vem o fechamento dos canais de esporte interativo. Foi junto, e agora 21. Foi isso mesmo. E você narrou aquele gol do Messi que ele dá o drible no Boateng, né? Foi um dos gols mais bonitos da carreira do Messi. E, pô, você já narrou muitas histórias legais. Tipo assim, narrou a Roma virando o jogo contra o Barcelona. Cara, você só pega jogo legal, cara. Você vai ter uma dificuldade de montar o seu top 3, top 5, top 10. Mas, assim, aquele gol, como é que foi o sabor de ver o Messi? A última vez no auge, né? Sem contar agora esse último ano. Mas 2019 ele ganhou a bola de ouro também, mas 2015 eu acho que foi o melhor Messi dos últimos 10 anos, sem contar aquela geração de Guardiola, etc. E foi o ataque messiene. Como é que foi o Barcelona, você narrar aquele jogo histórico? Mágico. E teve toda uma provocação do Neuer, né? Também, e o que não sai da minha cabeça é a imagem, depois que a bola entra, ó o diretor de TV da UEFA, eu te amo, depois que a bola entra, eles mostram um torcedor do Camp Nou com as mãos na cabeça, assim, incrédulo. Que é isso que esse foi cara... Absurdo não pode ser humano esse cara, que coisa absurda e tal. E aquilo me dá um gancho para falar, pô, olha a reação do cara, eu vou extravasar mesmo.
foi um negócio de maluco, é de outro planeta, é o ET, e não sei o quê. Porque você tem muitas vezes do termômetro da arquibancada. Você fala, será que foi isso tudo mesmo? Eu tô gritando o gol e tô sentindo o tamanho da coisa. Aí quando o torcedor aparece naquele estado, eu falei, foi gigante, foi gigante. Teve algum jogo, sem contar esses grandes aí de 2015 pra cá que você narrou, né? Tá. Teve algum jogo lá no início da sua carreira, 2007, 8, 9, 10, 11, que às vezes nem teve uma transmissão tão grande, ou um jogo, sei lá, de um clube pequeno que você considera uma das maiores narrações da sua vida, que muita gente nem sabe que você fez? Caramba, teve algum assim? Difícil lembrar. Ou Deus guardou tudo para esses últimos anos aí para você? Pode ser, porque assim, eu estava também num outro estágio de carreira lá atrás, né? Eu percebo claramente que rolou aí uma evolução, rolou uma consolidação como um narrador de TV e até o entendimento melhor do que é mesmo essa proposta do esporte interativo, da emoção, de carregar, de tá, eu entrei muito novo, né? Quando eu comecei com 21 anos, eu não tinha segurança, eu não tinha o repertório, a capacidade de improviso, o vocabulário que eu tenho hoje que me ajudam, que me dão essas ferramentas para fazer um texto ali ao vivo, né? Tô escrevendo um texto na hora ali, quando acontece um gol. Então, de fato, assim, à medida que eu fui... o tempo foi passando, eu fui tendo uma sequência maior de narrações, isso também foi acontecendo de maneira mais... Sim, teve um monte de jogo louco, assim, teve... difícil lembrar. Teve um 4x4 Arsenal e Tottenham que foi maravilhoso. Teve o Archa vir fazendo um golaço. Eu lembro Você disso. lembra? Teve muito jogo grande. Mas isso foi Premier League. Premier League. A gente fez Premier League um bom tempo. Sim. Um bom tempo. E aí, o que aconteceu com a Champions aconteceu o inverso na Premier League, né? A ESPN já fazia, agora ela faz uma quantidade maior de jogos e cuida muito bem do produto, como a gente cuidou da melhor maneira nos tempos que exibimos. Cara, legal pra caramba. Tá a fim de responder umas perguntas aí ou não? Vamos? Tô super. Vamos que vamos? Vamos. Demorou. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, Boa. toma uma água. Sim. Certo? Sim. Beleza. Que muita coisa bacana a gente tem pra te perguntar. Lá vem bucha, hein? A galera pergunta mesmo, hein? Lá vem bucha, Você hein? encara mesmo? Encaro, super. Vamos ver. Vem bucha. Pô, enquanto isso, cara, eu queria que você me falasse, assim, da sua amizade com o André, principalmente, assim. Eu acho que ele deve ser um ícone pra você, porque, além de provavelmente amigo, ele deve ser uma inspiração pra você, né? E eu acho que são os dois maiores narradores da casa hoje, né? Como que você vê isso? Como que você vê ele, cara? O André... Ou tipo um irmão mais velho, uma coisa assim, ou não? O André... Puta, André, foi mal. O André é 10 anos mais velho que eu. Pô, André, Quando ele mal. vier aqui, relaxa, não vou Foi contar. mal, não toca nesse assunto. Ele é 10... Mas ele já falou disso recentemente num papo. Ele é 10 anos mais velho que eu e ele foi o cara que me transformou num narrador de TV. Que hoje é até complicado você falar um narrador de TV, porque hoje a gente é narrador de TV, de streaming, né? Um narrador com imagem, né? De transmissões com imagem. Ele fez essa chave virar, ele foi o meu professor. Eu cheguei, como acontece com quase todo mundo que vai do rádio para a TV, hiper acelerado, com aquela voz grave, é muito diferente, né? Totalmente diferente. Ele, Jorge, calma, isso aqui é um bate-papo. Então você vai conversando, vai trocando uma ideia com o teu público, sabe? E aí você vai subindo, crescendo à medida que o lance for surgindo, for exigindo uma subida de tom. No mais, bate-papo. E aí, a cada transmissão, ele carregou muito no colo no primeiro ano, principalmente. A cada transmissão, ele cruzava comigo na porta da cabine no final. Foi bom, mas pode baixar mais, hein? Ainda tá um pouquinho, pode... Então, assim, eu devo muito da minha carreira como narrador ao André e a outras figuras que eu já citei em outros momentos, que abriram portas, que confiaram no meu potencial, que me ensinaram muito, mas especificamente nesse capítulo, na minha trajetória mais longeva até hoje, que é a do esporte interativo, o André teve um papel determinante. E assim, ele busca sempre fazer os melhores jogos, as finais de eventos, eu também quero fazer, eu também busco, e a gente se respeita, se trata na bola, disputa no microfone, e tem uma... Aliás, a gente é até vizinho, a gente mora bem perto, tem uma excelente relação. Esses 15 anos eu nunca tive... um estresse com o André. Tem uma competitividade sadia ali super ou não? Sadia, super sadia. Super sadia. Porque ele quer fazer o melhor, eu quero fazer também. Os comentaristas também. Tenho certeza que o Vitor, o Formiga, o Mauro, eles querem estar na final da Champions, eles querem estar nos jogos grandes do Brasileiro, e ali as pessoas se dão bem, as pessoas umas frequentam as casas das outras, Legal, umas são mais próximas, legal. Outras nem tanto, mas com o André e com todos, assim. Eu nunca tive... com esse elenco incrível, e é difícil você ter uma relação dessa 15 anos sem um, né? Sim, um desgaste, sim. Com o André, cara, eu não tenho absolutamente nada para falar. Legal. Só elogios. Que legal. Vamos para as perguntas, então? Vamos. Um oferecimento aí do nosso patrocinador, Rafa Souza Tips, o melhor grupo de dicas esportivas do Brasil. Então,
tá aqui nos comentários, tá na descrição. Entra lá, que é um grupo de Telegram 100% gratuito. Eles te dão dicas de todos os jogos aí, de todos os campeonatos, totalmente gratuito, tá? Então vamos para as perguntas. A primeira pergunta, Felipe Macedo, que a gente liberou nos nossos grupos para as pessoas perguntarem. Legal. E aí eles te mandaram algumas perguntas. Felipe Macedo de Santos te perguntou qual que é a sua relação com o Ale Oliveira e se você sente falta de trabalhar com ele. Pô, o Ale, cara, assim, um dos grandes parceiros de transmissão e de viagem que eu já tive, assim. Maluco, doido. Completamente. Ele é do jeito que ele... Ele é da resenha, Ele cara. é da resenha. Ele é o cara que a gente sentava, sei lá, vou pra Curitiba, aí fazia o jogo do Atlético, saía, ia pra pizzaria, assim, todo mundo comia pizza, tava todo mundo satisfeito, a gente ficava mais 1 hora sentado só ouvindo as histórias do Ale. E gargalhando, e os garçons gargalhando, e o pessoal da mesa do lado gargalhando. Ele é o cara que rouba a cena, é um baita de um coração, sim. É uma figura que, pô, eu tenho saudade de trabalhar, de resenhar. Ele é um personagem na frente das câmeras ou ele é exatamente cara, ele assim? É desse jeito, cara. Se ele é figura, é engraçado. É da resenha, ele é pura da resenha. resenha. É malucão, é enrolado. Pra pedir um carro de aplicativo, a gente tem que ajudar ele, porque ele é completamente zureta. Mas assim, cara, baita figura. Salve, Ale Oliveira. Estamos esperando você aqui, hein, moleque? Então, moleque não, que agora ele já tá... mas vamos colocar ele na categoria subóbito, como ele mesmo diz? Ele tem alma de moleque, vai. Vocês são todos jovens adultos. Uma outra pergunta aqui, cara. Como você vê essa nova onda de influenciadores, principalmente da TNT, como o Casimiro, o Pedro Certezas? O que vocês enxergam nesses moleques? Se vocês imaginavam que eles vão ser tão grandes, principalmente o Casimiro, cara, da forma com que ele tá, assim, bizarro, assim, fazendo streaming para 1 milhão de pessoas. É uma coisa bizarra, assim. Assim, é uma outra realidade, né? Assim, o streaming hoje é um negócio muito pesado, muito forte, né? Eu me lembro, no último Natal, na noite do dia 25, foi um Natal diferente, assim. Muitas pessoas passaram pelo que eu passei. Não puderam estar com as famílias, né? Então, a minha família fica no Rio, como tradicionalmente acontece, no Natal eu vou para lá, porque é muito mais fácil nós 4 irmos para lá do que vir todo mundo para cá. Exato. Né? Sim. Então, o deslocamento é menor. Então, nesse Natal de 2020, isso não aconteceu. E aí, no meio da madrugada, assim, já tinha passado meia-noite e tal, tava o Casimiro fazendo uma das lives dele, fazendo um react de um episódio antigo do MasterChef, tinham quase 10 mil pessoas vendo. É bizarro, Isso bizarro. é um negócio inacreditável. E eu vejo as pessoas falando, poxa, mas a TV, o destino do Casimiro tá selado. É a TV aberta. Eu não sei se o Casimiro vai precisar da TV. Não precisa, nem sei. Financeiramente, nem pra carreira. Não sei. A TV talvez precise dele. Não sei se o contrário vai acontecer. Ele já recebeu proposta para sair do TNT? Não sei. Mas um aumento de salário deve ter tido. Pô, espero que sim. Acho que não sim, é possível, né, cara? Porque ele ficou... E os Certezas, cara, eu via... Quando eles começaram, a gente tava lá no Rio ainda, eles faziam um negócio que era acho que era o Pai Certeza, sei lá. Toda a rodada do Brasileiro, eles faziam as previsões para a rodada, assim. Eu passava mal de rir com, são malucos, com as cara. idiotices que saíam da cabeça dos Certezas. Assim. Ele é louco. Mas Ele é engraçado pra completamente. caramba, E um cara doce, um cara... Eles são... Cara, ele acompanha o Curiosidades, ele manda muita mensagem pra gente. Pô, eu acho que é um maluco. baita orgulho que o Esporte Interativo pode ter, assim, de ter... Esses dois moleques, você acha que eles... Teve a geração, tipo, Jorge Igor e André Henning, que ainda tá super em alta, mas para daqui 10, 20 anos vocês podem enxergar, de repente, tudo bem que não são narradores, mas um Casimiro e um Certeza sendo, tipo, os capitães do... Você enxerga protagonistas, sem dúvida. É porque eles jogam em outra posição, né? Sim. Mas protagonistas, sem dúvida. Sem dúvida, e assim, por muito tempo, cara. Por muito tipo tempo. aquela coisa do Ronaldinho passar o bastão pro Messi. E assim, envolvi outros nessa esteira, tá? Envolvi outros. O próprio Bruno Formiga, que acho que... Não é toda hora que surge um Casimiro e um Certezas, né? Sim. Não é toda hora. Mas vão vir outros. Mas assim, o Formiga acho que tem mais ou menos a sua idade, né? Tem. Formiga tem mais ou menos a mesma faixa. Acho que ele é um pouquinho mais novo, pouca coisa. Mas tá na já mesma não é faixa. da geração dos 20 e pouco. Não. Formiga já é Entendi. trintão. Não, Formiga é trintão, assim, com espírito de 18. Sim. Agora ele tá numa vibe de surfista. Acorda 5h30 da manhã, desce a Imigrantes, vai lá, dá uma surfada, volta. Você sempre faz jogos com ele, né? O cara que eu mais tenho, dos comentaristas atuais, é o cara com quem eu mais fiz jogos. Tem essa questão de entrosamento, tipo, de você... Super. O André faz com o Mauro, é isso? Não. Na verdade é o seguinte, o que tem de entrosamento é algo natural, porque como as escalas acabam me colocando muito com o Formiga, eu tenho um entrosamento com o Formiga do olhar, da respiração, da hora que ele vai pegar a mão para colocar no microfone, a gente já consegue perceber isso. Agora morreu, né? Agora tá mais difícil porque a gente não fica mais lado a lado por causa da pandemia. Entendi. Eu fico numa cabine, ele fica na outra, mas mesmo assim, na respiração, na deixa,
Você tá já percebe. super entrosado. Entendi. Mas também, ao longo desses anos, eu fiz muitos jogos com o Vitor. Só que o narrador com quem o Vitor mais trabalhou foi o André, sem dúvida. O VSR faz muito com o André Muito, ainda, até hoje, né? Muito. Mas o VSR é um irmão que frequenta a minha casa. Entendi. A gente não faz tantos jogos como ele faz com o André, mas é um irmãozaço que eu tenho. Legal pra caramba. Irmãozaço. Mas eu já vi uma vez no Twitter, aconteceu uma coisa na transmissão e tal, o Vitor falou um negócio, eu discordei, aí o Caboclo veio lá, eu sinto que o Jorge e o Vitor não se bicam muito, sabem de nada. Um frequenta a casa do outro, as esposas são amicíssimas, não sabe de nada, tá viajando na maionese. Não, total. com certeza. Não, a galera às vezes fala besteira, nem sabe. Às vezes os caras errou longe. Puta, errou muito. Errou rude, como diria o Porta dos Fundos. Cara, uma outra pergunta pra você aqui é o seguinte: se você já teve propostas para trabalhar em outra emissora de televisão, e se sim, ou se, né, por que você escolheu continuar na TNT? Você já teve outras propostas? Essa foi do Antônio de Piracicaba. Nesses 15 anos, nunca rolou. Se tivesse não ali, eu vou aconteceu. até falar, cara, Globo, pagar o dobro do seu salário. Eu te coloquei na fogueira agora. Não, assim, você precisa entender projeto, precisa entender o que os caras pensam. Por exemplo, a gente vê hoje novos players chegando no futebol, Sim. né? Comprando eventos e tal. A gente precisa entender a disposição deles, o fôlego deles para seguir esse projeto por um longo prazo. Algo que a TNT apresenta, assim, algo que os investimentos em HBO Max, a própria aquisição da Champions, do Paulista, mostram que o esporte ainda é algo muito estratégico, assim, para que nem veio empresa, a DAZN, né? veio outras, né? Pois é, e muito que recente. a DAZN foi duramente afetada ali pela pandemia, né? Sofreu demais com isso. Uma pena, porque a gente tinha muitos colegas lá e que apostaram no projeto e não deu certo. Mas, assim, eu sou muito feliz, eu sou muito grato à TNT, e eu cito muito o André e cito muito a casa, assim. Eu virei o que eu sou hoje, o que eu tenho de reconhecimento, de repercussão do que eu faço, eu devo à TNT. Eu sou o Jorge Igor da TNT Esportes. Ela me projetou, Sim. ela me colocou nesse lugar. Eu acho que você, o André, toda essa galera que tá há muito tempo lá sair, é que nem o Messi sair do Barcelona, é muito estranho, cara. A gente não vai conseguir enxergar da mesma forma. É diferente, eu não sei. Eu sou super à vontade lá, é minha casa. Pensa em encerrar a carreira lá. Cara, Que vai demorar muito ainda. Espero que se demore Deus muito. quiser. Seria o cara extremamente feliz se pudesse, na TNT Sports, seguir por muito tempo realizando os meus sonhos. Legal. Cobrindo aquilo que eu ainda não cobri. Encerraria a minha carreira realizado. Você acha que o Lucas não ter jogado a final da Champions foi injusto? O que você acha? Foi. O cara, não só pelos 3 gols, né, que ele faz na semifinal. Se você pegar a trajetória do mata-mata, ele arrebenta contra o City nas quartas. No 5x3. Arrebenta. Eu narrei esse jogo também, participa de vários gols. Que na verdade foi 4x3, né? Foi Porque aí o gol do anulado, Sterling é um gol que não vale no final e tal. E o gol do Llorente é o gol do toque no braço, que foi justamente antes da nova regra valer, enfim, foi num detalhe ali. Mas eu acho que sim, acho que um cara como o Lucas, que foi determinante no mata-mata, não está na final, enfim. Não poderia não estar. Eu acho que não, né? Eu acho que o Pochettino não poderia trazer para si esse peso de ser cobrado por ele. Você não botou o cara que te levou para a final, né? Vão lembrar disso para sempre. Pedro Almeida de Santana perguntou aqui justamente desse jogo do United. United e PSG, cara. Que foi, a gente estava conversando em off, antes do programa começar. O United perde a primeira partida para o PSG lá em Old Trafford. Isso foi na Champions 18-19, se eu não me engano. Isso, E aí, no Parque dos Príncipes, o United ganha de 3-1 gol do Rashford. Como é que foi? O Neymar fazendo aquela cara icônica. Como é que foi para você narrar aquele jogo? O United estava cheio de desfalque para esse jogo. Tinha mais de meio time titular fora. Chuta uma bola, faz um gol. Chuta outro, o Buffon franga, entra. E ali a gente começa a ver o PSG apavorado. Até pelo histórico recente de eliminações, né? Completamente apavorado, vendo que do outro lado tinha o Manchester, que estava naquela noite que tudo estava dando certo. E isso acontece muito com um clube grande, de tradição, de camisa. Eu acho que essas coisas existem, assim. Tem influência no futebol. Não vão ganhar campeonato sozinho, mas tem influência em momentos pontuais. Aquele foi um dos momentos em que isso aconteceu. Eu estava um pouco incomodado com a discussão sobre a leitura de jogo, a melhor maneira de se ler um jogo, quando eu acho que você tem vários ângulos para analisar uma partida de futebol. Não é só o aspecto tático, que é muito importante. Outros fatores entram, sabe? Peso de camisa entra, a preparação para um clássico é diferente, é uma semana diferente, mexe com o dia a dia, mexe com a preparação, mexe com o estudo do jogo. Então, o futebol tem esses outros fatores, né? E ali eu meio que coloquei para fora algo que estava um pouco entalado também. Né? O que aconteceu que você falou que teve um pessoal que reclamou sim. do PSG, né? Eu soube depois
do jogo, no dia seguinte ou 2 dias depois, que teve jogador brasileiro do PSG que ficou incomodado com a narração, porque achou que foi um desrespeito ao PSG, e claro que não foi. O PSG não é citado por mim na narração. Você só falou Eu que o enalteci Manchester é grande. características que me pareciam muito fortes do Manchester, que tinham sido, para mim, muito importantes para aquela classificação. Que foi bem próximo, inclusive, acho que foi 2 temporadas depois, foram 2 temporadas depois, do 6-1 para o Barcelona. Então, realmente, essa questão da camisa estava pesando ali naquele E é uma momento, construção, né? e o PSG está construindo a história dele, né? Sim, já bateu uma Disputou final de de Champions, Champions, isso. já chegou numa semifinal, está aí investindo e trazendo o Messi para crescer de patamar. Você vai batendo até. O Santos mesmo é um exemplo, né? Que já era um bicampeão da América, mas ficou tanto tempo sem disputar, aí ele volta a jogar Libertadores em 2003. Aí ele perde a final pro Boca, aí ele joga 2004, ele vai jogando, até que ele bate campeão em 2011. É uma construção, não é da noite pro dia. Quem vai ser campeão primeiro, o City ou o PSG, na sua opinião? Tiver que escolher. Mas... Difícil, né? Pelo fator Guardiola, eu acho que o City. Eu acho que o City, estruturalmente, como ideia de futebol, está mais pronto que o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain precisa entender o que ele quer de ideia de jogo. Com o Pochettino hoje é um cara... O Guardiola não tem nenhuma dúvida de que ele extrai todo o potencial que o City tem. O Pochettino não consegue fazer isso no Paris Saint-Germain. Legal, cara. E para encerrar, a última pergunta da audiência aqui. Quem é maior pro futebol mundial, Messi ou Cristiano Ronaldo? Maior? Cristiano Ronaldo, sem melhor? dúvida. Acho que o Messi tem mais ferramentas técnicas. Quem você gosta mais? Você tem que escolher um pro seu time. Cristiano Ronaldo. É o cara que tem muitas ferramentas também, é um cara vencedor, é um cara obstinado e é um cara que vai subir a média do grupo, ele vai puxar para cima a média de um grupo. Ele vai transformar os interesses individuais dele em interesses coletivos. O grupo vai jogar por ele, pelas metas dele e pelas metas que tem que alcançar em conjunto. Ele tem esse poder, cara. Legal. Cara, esse foi o CDB Podcast com o Jorge Igor. Muito obrigado. Quero te entregar um presente, tá? Passou rápido, sério? Sério, a câmera não tá pegando, mas pode pegar. Você tá brincando? Mostra pra câmera aqui, ó. Que Essa sua tá isso? pegando. Isso aqui é uma curiosidade, tá? O Jorge Igor marcou o único... O Jorge Igor narrou o único hat-trick de um brasileiro numa semifinal de Champions League em toda a história da competição. Minha nossa. Que foi o do Lucas Moura em 2019. Mas vou guardar com muito carinho isso Talvez aqui. a maior narração da sua vida, Sem dúvida. o maior jogo da carreira do Lucas e uma das maiores atuações de um brasileiro na história da Champions League, se não a maior. Que coisa linda. Obrigado, viu? Tamo junto. O Vampeta brinca muito com isso, né? Que ele foi campeão em 2002 e de lá pra cá ninguém foi mais. Ele quer que ninguém seja, do Brasil. Pra que ele sempre seja lembrado como o atual campeão do mundo no Brasil, né? Então, vou torcer pra nenhum outro brasileiro faça um hat-trick numa semifinal de Champions. Só eu narrei. Eu acho que vai demorar pelo menos uns 50 anos. A gente torce pra que não. Isso. Demora só um pouquinho pra eu ter o sabor de curtir isso aqui mais um pouco. Que legal. Obrigado, viu, Pedro? Pô, muito obrigado, Jorge. Obrigado, galera, pela audiência. Tamo junto. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu.